Seja muito bem-vinda, Manuela. Oi, Michel, tudo bem? O prazer é todo meu. Sou super ouvinte do Endorfina, sou super fã do seu podcast e um prazer enorme estar aqui com você hoje. Legal, o prazer é meu. Como eu falei aqui em off, né, para você, vou falar aqui para todo mundo ouvir. Uma aguardada conversa, né, desde do momento em que a gente se reconectou, porque a gente já tinha se falado lá atrás, né, por direct ou pelo telefone. Hoje você trabalha no Itaú BBA, que é patrocinadora do Ironman. E aí agora, mais recentemente, a gente se reconectou aí através da minha esposa e foi muito legal porque houve... É o que eu digo, né? Já disse isso várias vezes, quem ouve Endorfina sabe. Tem vezes que o convidado e a situação favorecem para que a gente consiga gravar e trazer histórias bacanas e inspiradoras, como eu sei que vai ser a sua. Você vai apostar, você vai perder a aposta. Então, finalmente, a gente está aqui. Mas, primeiro de tudo, Manuela, tá tudo bem com você, né? Bom dia, a gente está gravando numa manhã aqui que está meio encoberta em São Paulo. Tá tudo bem? Você já treinou hoje? Tudo bem, já treinei sim. Eu acordei, confesso que eu acordei um pouco atrasada e olhei e falei, nossa senhora, eu tenho 50 minutos para fazer o treino. Falei, senão vou chegar atrasada na gravação do Michel, mas deu certo. Que Tá legal. feita a planilha. Você mora no Itaim, né? Bem pertinho aqui. Você treina lá no Parque do Povo? Você treina em academia, na Biorritmo, aonde? Eu treino no Ibira, eu amo Ah, no Ibira. parque. Aham. Amo, treino de segunda, quarta e sexta no Ibira, aos sábados também, quando eu não tô na ciclo. E a parte de musculação e etc., eu gosto de fazer bastante em casa. Eu faço rolo em casa e faço a parte de fortalecimento também em casa. Eu tenho os kettlebells, tenho os dumbbells, tenho Ótimo. todo um aparato aqui que eu consigo fazer meus treinos de arroz e feijão, né, para não se lesionar, não me lesionar, né? Exato, é. Legal. Agora, eu quero falar um pouco aqui do paraquedismo, até da experiência, né, que você me relatou e eu vi o vídeo de você quase não Uhum. ter conseguido abrir o paraquedas, meu Deus do céu, do mergulho e tudo mais, mas eu fiz essa pergunta para quem ouviu o meu episódio, minha conversa com o Dr. Arthur Guerra, e ele Uhum. se surpreendeu com a pergunta, mas foi uma pergunta muito sincera. E vai ser a mesma coisa que eu quero fazer para você aqui agora. Por quê? Eu faço uma pesquisa, tento fazer uma pesquisa intensa com todos os convidados, mas alguns convidados que eu acho pouca coisa, né? Mas o que você me passou e o que eu descobri, o que eu fui atrás e tal, assim, eu ainda estou com uma imagem a seu respeito que está um pouco turva, porque é paraquedismo, né? Porque foi Vai criado em fazendo. Buritama, foi criado em Buritama, tem o mergulho, né? São 900 saltos de paraquedismo, aproximadamente 250 mergulhos. Cara, não é uma coisa que você foi mergulhar 3 dias lá em Fernando de Noronha, 2 vezes em Ilhabela e tá tudo bem, nem foi para Boituva saltar num salto duplo e tá feito, né? Ticado da lista, né? Sim. Então eu começo com a seguinte pergunta: qual é a melhor definição da Manuela hoje? Difícil, Michel! A Manuela hoje, assim, depois de alguns eventos do ano passado e que a gente pode conversar um pouco sobre eles e o quanto eles me fizeram refletir sobre a vida, é uma Manuela que consegue, que se pergunta o tempo inteiro o que eu quero. Assim, é uma Manuela que fala, o que eu quero? Eu quero mergulhar agora? Eu quero mesmo? E aí, se eu quero, eu vou. Se eu não quero, eu não vou. Então, acho que é uma Manuela muito mais autêntica e muito mais segura dos seus quereres, eu acho. Acho que é por aí. Essa é a Manuela, tá? Você tá com 36 para 37 ou 37 já, né? Aham, 37. Eu arrisco dizer, eu tenho um pouquinho mais do que você, que isso também tem a ver com a idade, né? Com o amadurecimento, né? Com os tombos que a gente leva da vida, com os Sim. acertos e tal. Mas a gente vai contar, você vai contar um pouco da sua trajetória. Eu fiz rapidamente um resumo aqui na introdução, mas dá a impressão que tudo meio que foi se encaixando na tua vida, né? A impressão que eu tive é que você não teve grandes tombos ou enfim, Rupturas. dúvidas. Você foi caminhando e, cara, foi dando tudo certo, né? Ué. Para um ser humano normal. E será que tem alguma coisa a ver com isso também, de repente agora você
mais ou menos tomar rédea da sua vida e não deixar as coisas acontecerem num fluxo que eu entendi que foi um fluxo legal até agora, mas você começar a se colocar assim, não, peraí, cara, as coisas estão me levando assim, mas pera, deixa eu parar um pouco para ver se é para Sim, lá mesmo que eu quero ir, se é isso que eu quero sim. fazer naquele. E estou falando nas menores decisões até as mais importantes. Você acha que pode ter a ver com isso? Eu acho que sim. Eu acho que desde pequena eu tive muito determinado onde eu queria chegar. E sempre fui um tipo de pessoa flexível, sabe? Ah, Manu, vamos ali? Vamos. Quando eu vejo, eu tô indo. É. Sem me fazer de fato a pergunta se eu queria ir. Então, eu acho que com o passar dos anos, e principalmente agora, eu tenho feito essa pergunta. Então, eu não vou fazer um meio Iron de São Paulo se eu realmente não estou afim. É. Talvez o meio Iron do Texas eu não estava tão afim, eu fui porque queria, porque tinha um namorado que também vai fazer e etc. Eu sempre fui uma pessoa muito easygoing, né? Tem uma amiga que sempre fala, não, Manu, vai indo, né? E agora eu tô numa fase que eu tô muito mais reflexiva e querendo ter muito mais autenticidade nas coisas que eu faço. E tem sido positivo, é um mergulho interior muito legal, viu, Michel, assim. Então, tá muito bom, assim. Você está numa fase legal, assim, no alto dos teus trinta e Sim, sete anos. sim, muito boa. Em paz. Legal. E eu também queria, né, me preparando para conversar com você, eu queria ver se eu conseguia puxar algum assunto aí de derivativos, de bonds, de swaps, mas, meu, eu sou tão ruim para isso que isso aí para mim parece grego, sabe? Sim, Então, infelizmente, eu não vou conseguir entrar um pouco na sua seara. Então, vamos falar da vida, vamos falar de vamos esporte, que é falar. o que a gente gosta, e de tudo que permeia aí a tua vida. Você nasceu em São Paulo e aos 7 anos de idade morava em Gianópolis, e aos 7 anos de idade foi morar lá em Buritama, que eu Buritama. descobri, né, uma cidadezinha pequenininha, 17 mil habitantes e tal, e fica lá quase que às margens, né, do Tietê. Tem uma parte do Tietê ali que parece que é um É as lago, né? margens mesmo. É as margens, Tem uma represa porque tem uma usina represa, isso. hidrelétrica, então, mas é as margens mesmo. E que em 2017, se eu não me engano, foi alçado ao título de estância turística, né? De Eu Buritama, descobri isso sim. acho que no Wikipedia. Mas, enfim. Fala Buritama, como quem é... conhece ama, viu, Michel? Quem conhece Ah, já tem ama. esse slogan lá, o pessoal usa esses adesivos no carro, né? Buritama, Usa. quem conhece ama. Legal. Isso eu não descobri. Mas, enfim, fale-me então um pouco, né, de como é que foi a infância, pô, para quem estava morando em Gianópolis, que é um bairro legal, mas, Sim. cara, é um bairro mais central, né? Tudo bem, tem a Praça Buenos Aires e tudo mais, mas você não anda de bicicleta para cima e para baixo, você não tem a vida que você teve jogando taco no meio da rua, né? Uhum. Que para algumas pessoas do Sul acho que chama bet, mas a gente conhece como taco aqui em São Paulo. Conta um pouquinho aí como é que foi essa vida, sair de São Paulo, que você também estava com 7 anos, que é a idade da minha filha praticamente, já tem as amiguinhas, já tem tudo, então foi fácil, foi uma transição legal, vocês foram por motivos financeiros, por que que vocês foram, e como é que foi essa transição, como é que foi essa vida em Buritama? A vida em São Paulo, antes de me mudar para Buritama, era uma vida muito dentro do apartamento, né, Michel? Acho que uma vida parecida com basicamente 80% das famílias de classe média em São Paulo vivem. A gente ia no Parque Ibirapuera, meu pai levava a gente para andar de patins, a gente até tinha alguma atividade esportiva na época. O meu avô tinha uma academia de natação, então a gente ia de terças e quintas nadar. Então, assim, até tinha, só que era uma família tradicional paulista que vive dentro do apartamento. A família do meu pai morava em Buritama, todos os meus primos moravam em Buritama, então a gente tinha o costume de passar férias em Buritama. E doía no coração do meu pai, toda vez que a gente tinha que voltar de Buritama, eu e minha irmã, a gente vinha chorando 500 Ah, quilômetros coitado. de Buritama até São Paulo. Aham. E chegou um momento que bom, né? A profissão do meu pai, ela permitia com que ele morasse no interior de São Paulo, porque ele, nessa época ele já tinha deixado de ser físico e ele já trabalhava com laticínio com meu avô. Que Então ele legal. poderia morar em Buritama. Então meu pai falou: olha, meninas, a gente vai se mudar para Buritama, vocês vão ter infância, vocês vão ver como é bom. E assim, a gente amou, na verdade.
Foram dos anos de 94 até 2002, que foram os anos que eu morei em Buritama, foram anos espetaculares. A gente andava de bicicleta pela rua, a gente ficava nadando no Rio Tietê o dia inteiro, pulava da ponte. A hora que tocava Ave Maria, a gente tinha que voltar para casa com as bicicletinhas. Então, foi uma infância muito, muito boa e que me fez, de fato, apaixonar pelo esporte. Assim, eu me lembro da minha mãe falar, menina, para um pouco, não para. Tipo, eu de boné pra trás, sabe? Muito moleca, muito moleca, muito moleca, muito. Aham. E as memórias, então, são as melhores, né? De uma infância na Muito rua, boa. solta, moleca mesmo, né? No seu Moleca, muito moleca, muito sentido. moleca. Ia pro clube todos os dias. Nessa época, minha mãe dava aula de natação no clube, então a gente nadava todos os dias. Eles achavam que eu ia ser super top na natação, mas eu acabei até nem sendo, tipo, e sendo mais ou menos, né, Michel, igual a gente já falou. Aham. Mas foi uma infância ótima em Britama, e o curioso é que na época, como o Rio era limpo, ainda é limpo, né? Ainda é limpo. Então, nessa época, o pessoal já tinha muita parte do esporte aquático. Então, desde pequena, o meu pai me ensinou a gente a fazer esqui aquático. Então, sei lá, antes até de me mudar para Buritama, eu já fazia, porque eu ia para lá no final de semana. Então, eu cresci fazendo muito slalom. Então, todo final de semana, eu e meus primos ficavam eu e mais dois primos que são muito queridos, ficavam os dois no jet e um puxando, e o outro ia. E aí a gente ia revezando. A gente ficava praticamente o final de semana inteiro fazendo esqui aquático. Cara, que delícia, hein, meu? Muito bom, muito bom. Que E legal. assim, não é que é uma família super. Não, a gente era uma família simples, mas Aham. que muito ligada ao esporte. Então, eu gostava demais, assim. E a sua mãe, professora de educação física, formada em educação física, né? Ela dava uma forçada, ela incentivava, ela praticava e vocês tinham esse exemplo? Ou foi uma coisa que partiu de vocês, ou por conta até do contexto também, né? De Buritama ser uma cidadezinha pequena, que aí você disse que, né, andava de bicicleta, praticava esqui, adorava educação física. Então, o esporte já estava, vai, dentro da cultura dos Carmona, ou foi uma coisa que você e eventualmente a Rafaela, né, que tem um ano e pouco a menos do que você, foram pegando justamente nessa fase de Buritama? Eu acho que a gente foi pegando mais na fase de Buritama. E o Aham. meu pai incentivava muito. Tinha um jet ski, que é aquele jet ski em pé, sabe, Michel? Aquele que hoje em dia não existe Eu acho mais. que não existe mais. Não existe. Então, tinha um colega do meu pai que tinha esse jet ski. E eu tinha lá 5, 6 anos. Eu ia na frente do meu pai, assim, a gente passava a ponte, meu pai pulava no rio para eu ficar treinando. Porque Caramba. porque o delegado não deixava uma menina de 6 anos com um negócio motorizado. Então eu Não, era meu pai era sempre ameaçado. Zé Carmona, pelo amor de Deus, a gente vai multar você porque a Manuela tá andando de jet ski. Então, assim, o meu pai foi muito incentivador dos esportes. Por mais que a minha mãe tenha sido a educadora física, hoje ela tá bem longe, inclusive, dos esportes, mas o aham. meu pai sempre foi o grande incentivador dos esportes e da coragem, né? Toda a parte do paraquedismo que vai vir lá na frente foi muito, muito meu pai me instigando a não ter medo, né? Uhum. Acho que é uma E eu coisa. vi um vídeo teu que o teu pai tá, né, com você ali com a roupa de paraquedista e tal. Eu pensei, bom, por isso que você pula, que você salta, né? O teu pai era saltador, é saltador. Mas eu descobri que não, tinha sido o Não, primeiro não. salto dele, né? Eu só fui filmar. Ele É, fez um salto duplo e eu fui fazer a filmagem, que foi super legal. foi ele quem te ensinou a andar de bicicleta sem as Foi, rodinhas? foi Lá em ele. Buritama, provavelmente. Na verdade, eu tenho uma imagem de estar no prédio aqui em São Paulo. Ah, Eu tá. me lembro dele fazendo, então a Aham, gente andava também no Ibirapuera, mas em aham. Buritama que foi que eu É, tive porque a lá minha dava primeira para sair, bicicleta. exato. Tipo, não Não, tem a lá eu preocupação. tive a minha primeira bicicleta. Eu me lembro do meu pai me dando a minha primeira bicicleta. Ele comprou no Paraguai na época, era Aham, uma bicicleta prata, alpina, com o aham. câmbio com o câmbio aqui, sabe? Era super. Caramba, que legal. Nossa, eu me lembro. E eu tenho essa bicicleta até hoje. Tá lá Ah, em que Buritama. legal, cara, que legal. Pô, guarda porque já tá relíquia, né? Já tá vintage. Já tá vintage, com Exato, certeza. é.
Ô, Manuela, e o Santa Marcelina ainda é de freira ou é de freira quando você estudou lá? Porque eu tenho primas que estudaram lá muitos e muitos anos no Santa Marcelina. Eu fui entrar no site aqui e não descobri se é de freira. Eu sei que tem alguma conotação bastante religiosa, até pelo nome, né? A pessoa que fundou um homem e tal. Mas era uma escola de freira, e como é que foi depois que você voltou para São Paulo para estudar no Santa Marcelina com bolsa? Eu já tinha estudado no Santa Marcelina quando a gente era pequena. Minha mãe estudou no Santa Marcelina. Aham, Quando a minha mãe estudou, era uma escola só de mulheres. Mas isso, quando é. eu voltei a estudar, já era uma escola um pouco mais profissional. Tá. Ainda tinham as freiras, só que já era o corpo docente já era de pessoas não religiosas, né? Não, Ah, não tá da, certo. não da casa. Entendi. É porque eu me lembro que as minhas primas estudaram lá e era só de mulheres e era de freiras, né? E a gente pinta aquele. Nunca conversei com ela sobre isso, mas a gente pinta aquela coisa que a gente vê nos filmes que não é tão Sim, legal, né? sim, sim. Não, mas na minha época já era normal, já podia ir de tênis, a calça era de moletom, já era uma Ah, escola tá. mais tradicional paulistana, assim. Uhum, E uhum. eu acabei vindo porque eu tinha uns 15 anos e eu sempre gostava de vir para São Paulo na casa dos meus avós. E eu falava para meus pais, nossa, eu quero ser alguém na vida, quero ser uma executiva, assim, tenho isso na cabeça, tinha isso na cabeça, né, Michel? Eu não sabia o que eu queria ser, se era Aham, médica, se era, não tinha capacidade ainda de entender o que eu queria ser, mas sabia que eu precisava falar inglês e sabia que eu precisava sair da vida pacata de Buritama. uhum. Então, aos 15 anos eu já dava aula de inglês, meus pais super confiavam em mim, eu já tinha um salário, eu me lembro certinho, eu ganhava R$ 60 por mês na época, eu depositava no Banco do Brasil, eu me lembro, e dava aula no FISC, né? Dava aula para umas Aham. criancinhas, fazia todo bonequinho, ensinava o que era kite, doll, ball. E aí eu tava indo pro primeiro colegial, meus pais, bom, Buritama, a escola não era daquelas melhores. E aí veio pra mesa a discussão de poder estudar em Araçatuba, que é uma Aham. Que é cidade bem perto perto. de Buritama, é onde a minha irmã estudou, a minha irmã não veio para São Paulo, a minha irmã estudou em Araçatuba, 36 quilômetros, que aí você ia e voltava todos os dias. Uhum. Eu acabei vindo, fiz uma prova de bolsa no Santa e no fim que meus pais iam gastar a mesma coisa que eu estudasse em Araçatuba. Então Exato. foi uma decisão assim, não decisão, sabe? Então me lembro certinho o dia que eu mudei para São Paulo, cheguei na Barra Funda com a minha mudança numa mala. E eu morei com meus avós, né? Então não é que era uma super ruptura. Meus avós, pais da minha mãe, que é o meu avô Murilo e minha avó Clélia, meu Aham. avô já faleceu, mas eles foram meus pais ao longo do colegial inteiro, assim, me Uhum. incentivando, me levavam na escola, me davam dinheiro pro lanche, sabe? Então, Uhum. não é que foi tão ruptura assim, veio morar sozinha, mas saí da casa dos meus pais, então eu não moro Uhum. com meus pais desde os E, 15 e anos. a readaptação a São Paulo, na verdade, também não foi uma readaptação, porque você vinha para cá com alguma frequência, tinha uns avós aqui, tinha morado aqui muitos anos, então também foi tudo meio suave, né? Aquilo que a gente estava falando agora no começo, né? Você vê, né, não houve rupturas, né? Não houve assim, um trauma, aconteceu isso, eu tive que me mudar para uma cidade pequena ou ir para uma escola X que eu não queria estudar. Foi tudo meio tranquilo, né? Foi tranquilo. Legal. Legal. E essa questão, né, de você queria ser uma executiva, você me disse, eu disse, e eu te parafraseei aqui no início da conversa que teu pai estimulava você, menina, você quer ser alguém na vida, vai estudar, né? Você tem que estar sempre um passo à frente dos outros, vai conquistar sua independência financeira, que obviamente isso é importantíssimo, né? A tua educação, ela foi uma educação, sendo que vocês são duas mulheres, né? Você e a sua irmã Rafaela, ela foi uma educação também mesmo nesse sentido, tipo, cara, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem dominar o mundo, ou ainda tinha alguma coisa assim, tipo daquele preconceito estrutural de que não, então, não faça isso, Manuela, puxa, casa, arruma um marido legal, sabe essa coisa bem Tradicional. horrível, tradicional, né? Então, os meus pais, eles. É engraçado, é um misto, né? Porque ao mesmo tempo que é uma casa conservadora, no sentido de autoridade, meu pai e minha mãe
sempre mandaram, né, Michel? Assim, Aham. eu me lembro de que a gente emendava os castigos, sabe? Eu e minha irmã. A gente chegava atrasada no colégio e emendava o castigo, ia emendando entre os 7 e 10 anos de idade. Então, minha mãe sempre foi uma mãe muito, muito dura, assim, e todo mundo na nossa família sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, eles sempre disseram que a liberdade é a gente poder decidir o que a gente quer da nossa vida, sabe? Sempre teve isso no ar de casa e na mesa de casa. Então nunca foi uma família que, olha, você precisa casar. Tanto que eu e minha irmã não somos casadas, assim, no Aham. papel. A gente nunca foi um desejo do meu pai ver a gente entrando na igreja. Não, o desejo do meu pai era ver a gente bem-sucedido e feliz onde a gente está. Felizes. Aham. Hoje, se você conversar com meu pai, muito provavelmente ele vai começar a chorar e vai falar: eu atingi o ápice da minha vida, que é as meninas chegarem onde elas chegaram. E nem Legal. né? É super. Eu e minha irmã, a gente tá feliz, cada uma com o seu propósito de vida, sabe? Aham. Legal. E essa imagem de que você tem, essa memória que você tem, eu quero ser uma executiva. O que que era? Você tinha visto alguma série na televisão, alguém lá de Buritama, sei lá, que andava, uma mulher que andava toda arrumadinha, de salto, aquela roupa assim, né, social, feminina e tal, isso te criou esse negócio? Se você também não sabia, era muito jovem e não tinha nenhum exemplo, né? Porque no primeiro momento eu pensava, o teu pai trabalha no mercado financeiro, ou a tua Não, mãe é uma executiva. Não. Você não teve essa referência familiar. Você teve referências externas ou de onde que você pintou isso? o meu pai era uma pessoa, ele é uma pessoa muito ligada, assim, é uma pessoa que na década de 90 já tinha um computador, né? Ele teve aquele Muito startup, legal. e, assim, sempre foi uma pessoa muito ligada à tecnologia, primeiro ponto. Aham, Então, meu pai, por mais caipira que fosse, é um pai muito ligado no que está aham, acontecendo. E eu me lembro dele falar muito sobre filhos de amigos de São Paulo dele. Na época ele já foi maçom aqui em São Paulo, filhas e filhos que trabalhavam em empresas multinacionais. Eu me lembro de uma chamada Luciana, que trabalhava na Nivea. E ele falava: nossa, olha a Lu, que legal, ela é diretora na Nivea, ela vai para a Alemanha, olha que legal a vida dela. Então, isso eu tenho um pouco de referência em algumas pessoas que meu pai foi comentando ao longo da vida. entendi, Então, entendi. por isso que eu não sabia exatamente o que era, sabe, Michel? Eu não sabia se era uma advogada, ou se era uma pessoa que fizesse relações internacionais, ou se Uhum, era uma pessoa que fizesse economia. Eu acabei fazendo economia porque meu pai fez inscrição na Unicamp. uhum. Cara, E que curioso isso, e né? na época eu falava, não me importa, não me importa, eu sei o que eu quero e é lá que eu quero chegar, não importa qual, assim, se eu vou fazer economia, direito ou administração ou Ficou medicina, claro. entendeu? Aham. Mas acabou que você acertou, né? Porque você também disse que já lá no teu estágio, já lá no Bradesco, que você passou 10 Sim. anos no Bradesco, você em algum momento comentou com o teu pai, é aqui que eu quero ficar, acertei, e isso aqui é o meu mundo, e você já estava fascinada pelo que você estava vendo lá na área comercial do Bradesco. Outro momento também que normalmente é muito comum aqui no Endorfina, esses momentos de ruptura, né? Sai da adolescência, ou aquelas crises chatas de adolescente, aí depois entra na fase adulta, não sabe o que vai fazer, ou entra, ou presta alguma coisa, começa a trabalhar naquele negócio, mas não é nada aquilo que ele quer fazer, a pessoa quer fazer, e você de novo fez uma transição, né, de novo para a fase adulta, para o estágio, para o trabalho, que você se encontrou. E o que que você viu ali, e é onde você está até hoje, né? Você trabalha no Private Banking do Itaú BBA. O que que você viu que de fato correspondeu às suas expectativas, aos seus desejos, ao que você buscava desde então, aos 15, 16 anos? Quando eu comecei o estágio no Bradesco, eu ainda estava terminando a faculdade de economia na Unicamp. Então, eu peguei o último ano da Unicamp, que é o quarto ano, eu dividi em Aham. dois, eu me formei em 4 anos e meio, mais ou menos, e durante esse meio ano eu trabalhava durante o dia e à noite ia para a Unicamp, fazia as matérias que faltavam e voltava de noite, meia-noite, chegava, enfim, era uma vida. Hoje em dia, quando eu falo minha vida tá difícil, eu lembro dessa época, porque nessa época eu não tinha nem carro, eu ficava dependendo de carona, pegava ônibus, então descia no meio da marginal, pegava táxi, então essa época foi uma época bastante difícil, mas ao Aham. mesmo tempo
Foi ótimo porque eu cheguei lá no Bradesco como assistente do mesmo cargo que eu sou hoje, né, praticamente. Aham, Ele se chama Edson Bueno e e ele delegava bastante as coisas para mim, apesar de ser ainda uma estagiária. aham, Então, eu falei, nossa, tô num lugar que eu posso ser eu mesma, sou uma pessoa comunicativa, de fácil acesso, que gosta de trocar ideia, que gosta de falar sobre diversos assuntos, economia, política, etc. aham, É um lugar que eu também tenho acesso à informação, porque várias informações privilegiadas passam na mão dessas áreas dentro dos bancos. E tenho acesso a pessoas, porque eu poderia falar desde o estagiário das multinacionais, que meu pai tanto falava, até o CEO das companhias, a depender aham, da situação. aham. Então eu falei, nossa, aqui eu tenho informação, pessoas, e eu posso ser eu mesma. É aqui que eu quero ficar. Cara, que sorte Então, assim, eu também. me lembro de falar para o meu pai e falar, pai, achei o estágio, você não acredita? Ele, calma, calma, pode ser que tenha. Não, pai, é aqui que eu quero fazer. Não Exato, é. necessariamente no Bradesco, mas eu tinha achado o que eu queria fazer da minha vida. Uhum. E lá se vão, sei lá, quase 20 15 anos, anos. Não, 15 anos, na 15, verdade. 15 Porque anos. são 10 anos de Bradesco e É, 5 anos de Itaú. e você continua achando que você está no lugar certo. Isso não é para muitas pessoas, né? Isso acho que você deve ter noção, né? Da quantidade de amigos e amigas que você tem que mudam, que estão em dúvida ou que estão chateados, Sim. permanecem no mesmo trabalho, na mesma função, mas estão chateados. Que legal. Agora, você foi uma aluna muito inteligente, CDF, esforçada. Como é que você era também como uma aluna, tanto da escola, né, do Santa Marcelina, já no segundo colégio, já no segundo grau, quanto na faculdade? Eu era uma esforçada, Michel. Assim, eu tinha que estudar um pouco mais do que todo mundo, mas eu era muito disciplinada, muito, assim, ainda Aham, sou, né? aham, Eu sou virginiana e em alguns aspectos, quando eu foco e falo assim, vou começar a estudar às 6 da manhã, eu começo às 6 da manhã. Então, é, eu era muito disciplinada. Então, no colégio, eu começava a estudar às 2 da tarde. Me lembro de fazer um intervalo e assistir Malhação com a minha avó. E depois, às 6 da tarde, voltar a estudar, das 6 às 9 da noite de novo. Porque eu uhum, sabia que eu precisava passar numa escola pública. Porque meus pais sempre verbalizaram que a escola, o ensino médio, eles pagariam, a escola pública, a faculdade, eles não faculdade pagariam. não. Aham, Eles sempre tiveram isso na cabeça, não sei. uhum. Coisa deles, né? E essa disciplina a tua irmã também tem? Essa disciplina veio da sua mãe, veio do seu pai? Você consegue identificar ou é uma coisa que surgiu da sua própria cabeça? A minha irmã é mais inteligente. ela é. Minha irmã, ela precisava estudar menos e chegava no mesmo lugar que eu. Mas ela também estudava. Minha mãe sempre foi muito dura com a gente no estudo, sempre, Aham, muito dura. A gente não podia entrar de recuperação. A gente nunca ficou de recuperação, nunca. aham. Não E, me e lembro. era a sua mãe que ficava mais próxima de vocês Sim. nesse quesito aí dos estudos e tudo mais, da Quando a aplicação. gente, quando a gente mudou para Buritama, com 7 anos de idade, minha mãe fez a gente fazer aula particular, sabe? Porque na época só tinha escola pública em Buritama, e ela, não, vocês vão ter que estudar o dia inteiro. Aí eu estudava o dia inteiro. Então minha mãe sempre foi muito, pegou sempre no nosso pé com relação a isso. E aí acho que você cria o hábito, né, Michel? Aí na época da faculdade não foi diferente. Assim, não peguei DP, minha irmã também foi super bem, a gente se Uhum, formou, eu me formei até antes dos meus colegas de sala, principalmente porque eu já fazia estágio, mesmo fazendo uhum. estágio. Legal. Quero colocar aqui uma mensagem de alguém que mandou uma mensagem para você, obviamente, e aí a gente comenta e segue a conversa. Vamos lá agora, por favor. Ai, meu Deus. Oi, Manu, meu amor. Nossa, o que dizer sobre você, hein? O Michel me deu uma tarefa e tanto, viu? Porque é tão difícil descrever o quão importante você é na minha vida através de palavras e que você sabe que eu não sou muito boa com isso, né? Bom, acho que para começar eu gostaria de te agradecer por todo o apoio que você sempre me deu em tudo na minha vida e por sempre estar do meu lado para tudo que der e vier. E para quem está ouvindo o podcast e não sabe,
A Manu sempre foi do esporte, desde que ela era criancinha. Ela estava em tudo, sempre jogando queimada na escola, vôlei, participando de campeonatos de natação, ou esquiando nos finais de semana lá em Buritama. Eu já sou totalmente o contrário. Eu sempre fugi das aulas de educação física. Mas ela desistiu de me trazer para o esporte. E até que em 2013 ela conseguiu me trazer para a corrida. E acho que daí vem uma das características mais marcantes na Manu, que é a determinação. Quando ela decide que quer fazer alguma coisa, ela faz. Então aparece uma outra marca registrada dela, que é a dedicação. Tudo que ela faz bem feito. Isso sempre me inspirou e contribuiu para eu ser quem eu sou hoje e para minha personalidade. Nós sempre tivemos uma conexão muito forte. E até é engraçado, né, Manu? Muitas das vezes que eu tenho insônia, a Manu também tem no mesmo horário. E a gente sempre acaba conversando no meio da madrugada. E é incrível. E se tem uma coisa que eu posso dizer sobre você, Manu, é o quão carinhosa e amiga você é. E essas são as suas melhores qualidades. Manu, obrigada por existir, por ser essa irmã maravilhosa, carinhosa e minha melhor amiga. Por ser essa pessoa dedicada e determinada, impecável, seja no trabalho ou no esporte. Você merece o mundo. Te amo, tá? Um beijo grande. Nossa, Michel! Michel, não pode fazer isso comigo. Eu sou uma chorona. Mas que depoimento legal, né, cara? Que bacana, né? A Rafa é demais, sério. A Que Rafa é legal. demais. A gente é muito, muito junto, assim. É. Sempre. E você vê, né? É claro, né? A sua irmã, ela te conhece super bem, mas ela falou isso, né? Da tua determinação, da tua disciplina. E isso, eu acho que a gente vai entender um pouquinho mais agora aqui também na tua relação com o esporte, mas é de fato, pelo que eu estou percebendo, quem é a essência da Manuela é isso, né? E aí não acho que seja por acaso que você tem esse privilégio de ter acertado na carreira, de ter conseguido a bolsa lá no Santa Marcelina, de ter conseguido o teu primeiro salário na escolinha FISC de Buritama e por aí vai, né? Então, é por isso que eu disse que você não é uma pessoa comum, né? Porque a minha vizinha, a dona Vitória, ela provavelmente não tem 900 saltos de paraquedas, ela não acertou na carreira dela logo de primeira e nem fez 2 meio Ironman e fica querendo fazer mais um e quem sabe um full ainda em 2025. Quer dizer, eu te falei, Manuela, que você não é uma pessoa comum. Eu acho que essa altura do campeonato, quase 40 minutos de conversa, acho que quem está aí do outro lado ouvindo já percebeu que você não é uma pessoa mediana. Você pode ser mediana nos esportes, mas não mediana na vida. Nos esportes sou bem mediana. Eu sou esforçada, hein, Miguel? Ô, Michel? Não, então, mas você vê, isso aqui é legal, isso aqui é legal. E não é todo mundo também que é esforçado, né? Então, mas vamos lá. E na tua vida até então, Santa Marcelina, né? Aí você foi para a faculdade na Unicamp, participava lá do centro acadêmico, né? E participava das equipes e tal. Mas fora isso, você tinha alguma vida esportiva ou praticando algum tipo de atividade física fora da Unicamp e enquanto você também já começava a estagiar no Bradesco, ou você negligenciou um pouco essa parte para ir atrás, né, dos seus sonhos, e aí depois só lá quando você conheceu a sua amiga lá no Bradesco que você resolveu voltar a prestar atenção na saúde? Eu nunca deixei de fazer esporte, acho que mesmo na Unicamp eu fazia economia, mas eu também jogava vôlei no time da engenharia. Assim, eu tenho 1,60 m, assim, ninguém queria uma nanica no time da LEU, né, que é da Liga das Engenharias da Unicamp. Mas eu ia com as minhas amigas da engenharia e ficava jogando vôlei o dia inteiro. Então, assim, na época da faculdade era muito ligado ao dia a dia universitário. Então, a vida na Unicamp, ela é muito intensa, acho que parecida com outras universidades que são do interior, você vive aquilo de uma maneira muito, muito intensa, tanto na parte de esporte quanto na parte social. Então, diria que na Unicamp era mais ou menos isso. Eu corria na pista, fazia vôlei, fazia natação,
Tinha uma escola de educação física muito boa, ainda tem na Unicamp, então o pessoal, todo mundo treina lá. É um campus muito legal para correr também, tem algumas pirambas, assim, então dá para correr bastante. E aí, quando eu comecei a trabalhar no Bradesco, eu confesso que eu deixei um pouco de lado, confesso. E abracei a cerveja, viu Michel? Assim, eu quero abordar esse assunto um pouco. Abracei a cerveja, aquela época que todo mundo é trainee, sabe? Os happy hours, está começando a vida no mercado financeiro. Então, nessa época, eu troquei a corrida pela cerveja. Uhum. Mas estava feliz e tranquila até a hora que a sua amiga te convidou, olha, vamos correr e tal, porque dá para beber cerveja, perder um pouco a barriguinha e poder beber, né? Correr para poder beber. Mas é que aí, engraçado, né? E todo mundo passa por uma fase dessa na vida, fala, olha, eu vou deixar um pouco de lado para ficar full no trabalho. E quando você vê, assim, é pouco que você abriria mão de trabalhar para ter uma qualidade de vida muito melhor, né, Michel? E é isso que eu tento trazer hoje lá no banco, sabe? Principalmente à luz do patrocínio que o banco está fazendo no Ironman, o quanto que é possível conciliar as duas vidas, a vida profissional, a vida em casa e a vida atlética, né, esportista, com um pouco mais de saúde física. Uhum. E você, obviamente, demorou um pouco para descobrir isso, teve que ter a pancreatite e tudo mais, mas como é que foi? Mas como é que você acha que foi pela bebida, né? Você não tem certeza? Até hoje eu não tenho certeza. Eu me lembro que eu fui numa balada com alguns amigos do banco, dois amigos que trabalhavam comigo. Um ainda tá no Bradesco, inclusive. Mas assim, eu bebi uma Heineken, assim, não foi que eu bebi, já outras vezes já tinha bebido muito mais. No outro dia, passei muito mal, Michel do céu, assim, uma dor abdominal terrível por 2 ou 3 dias, e aí chegou na segunda-feira, eu resolvi ir no gastro, e na hora ele falou, pancreatite, vai fazer um exame de sangue, sua lipase e sua amilase vão tá super altas. E realmente estavam. E aí, assim, o engraçado da vida é que pancreatite é um caso muito sério, o pâncreas é um órgão que não substitui, né? Então, se você tem câncer de pâncreas, tem um problema sério, se você tem... E aí o médico falou, Manu, só tem uma forma, comer direito. Manu, parar de beber e comer direito, só tem essa forma. E aí eu voltei para casa, me lembro de sentar no computador e me inscrever para a Maratona de Paris. Olha lá que legal. E aí você fez aquele relato, né? Que eu quero falar um pouco desse relato. Sim, eu fiz aquele relato sem querer, você sabe, né, Michel? No avião com a minha irmã do lado, que a minha irmã foi junto comigo para Paris. E eu fiz aquilo lá, feito... Comecei a escrever e saiu. Você fez aquilo para colocar em algum blog, ou sei lá, onde? Porque eu ia te perguntar isso, eu acabei esquecendo, né? Antes da gente começar a gravar. Eu falei, bom, da onde que você tem um texto tão elaborado, detalhado, né? É quase que uma descrição, de um livro de os dias, 184 dias até a Maratona de Paris. Mas eu quero falar disso já. Agora, como é que foi o teu contato com a corrida? Assim, o que também te deu né, assim, vou começar a correr. Você já nadava, já fazia lá o teu vôlei, a natação e tudo mais, e você resolveu correr, então, por recomendação da sua amiga, foi a única e exclusivamente perder peso? Assim, no final é o esporte que mais emagrece. Porque eu sempre tive... Eu nasci de regime, viu, Michel? Assim, nasci de regime. Nasci de regime, me lembro da minha mãe muito brava porque eu tomei sorvete, minhas primas podiam e eu não poderia, porque eu sempre tive uma tendência a engordar. Na fila, um episódio que é engraçado. Lá em Buritama eu tenho 10 primos, todos eram raquíticos, inclusive a minha irmã. Aí minha avó fazia a fila do biotônico. Eu era a única que não podia tomar o biotônico, eu era a única. Para abrir tipo, hoje é bullying isso, eu falo pra elas, hoje é bullying, tá todo mundo gordinho e eu não tô. Então, assim, eu nasci de regime. Então, a corrida, Michel, pra mim foi o esporte mais fácil, mais democrático, que eu vou gastar menos dinheiro e eu vou emagrecer. O mais efetivo,
E eu, como meus avós moravam em Perdizes, aí depois que eu voltei da Unicamp pra cá, eu corria na Sumaré, então era era fácil. Era... Aham, entendi. E você gostava da corrida ou você não, também não tinha isso? Você só corria porque você queria obter, no final das contas, um gasto calórico e perder um pouco de peso? Até a pancreatite eu era mais para emagrecer mesmo. Era o net, sabe? Corri, posso comer. Corri, posso Aham, comer. Né? aham. Uma ingenuidade. Mas depois da pancreatite, depois que eu treinei de forma séria, né? Como fiz várias vezes na vida, de estudar de forma séria, por exemplo, Aham. eu acabei gostando. E eu acho que é um dos assuntos que eu também gosto de estudar, que é o quanto o seu cérebro se modula num hábito, né? Então, acabou que virou um hábito e acabei gostando. Uhum. Mas você correu a sua primeira maratona já no comecinho da tua vida como uma corredora, né? Mas eu já tinha feito uma meia, já tinha feito. Ah, tá. Entendi. Tá. Já tinha feito, mas assim, 2 horas e 5, assim, não era tão ruim, mas assim, era de amadora, muito amadora, sabe? Mas correr uma maratona com o objetivo ainda, assim, predominantemente, treinando aleatoriamente como você descreveu, né? Uhum. E, e, e querendo basicamente perder peso, né? É um pouco radical, né? Você não sabe fazer uma maratona, até porque, né, você deve Sim. ter ficado quebrada durante vários dias depois, né? Foi também na onda, assim, tinha amigos indo, amigas indo, e de repente falou, vou me inscrever na maratona, ou você foi independente? Fui independente, fui porque eu sabia que isso ia me criar o hábito. Ah, Eu sabia que ia me criar o hábito. cara. Eu precisava parar Obviamente não a maratona em si, mas todo o o percurso, trajeto, né? a O foco jornada, no, a jornada, o a foco naquele jornada. objetivo grande, que aí você sabia que você não podia dar para trás, porque tinha toda uma coisa envolvida. Cara, interessante isso daí, né, cara? Que É a legal essa jornada. É a estratégia. jornada de comer direito, que eu precisava começar a comer direito, de não beber, né, de diminuir a bebida e de começar a gostar de treinar, de correr. Cara, interessante, que legal essa estratégia. E deu certo, né? Apesar de que foi só a pancreatite que te alertou, né? Deu certo, Sim, só que não. Mas você já tinha tido a experiência, você já tinha tido aquela endorfina, adrenalina, toda sim. aquela explosão de hormônios dentro do seu corpo de ter corrido a maratona. Não foi uma experiência traumática, tipo, você chegou se arrastando e vomitando, Zero, nunca mais quero zero, ver isso. zero. Foi Foi o que? super Uma maratona constante. de São Paulo? Não, foi a maratona de Paris. Foi Ah, a maratona de Paris de entendi. 2014. Como foi? Eu tive uma pancreatite em agosto. E aí, Tá, então eu 184 dias confundi. depois, eu corri a maratona de Paris, entendeu? Entendi. Eu achei Eu que, corri uma meia maratona antes, assim, mas aleatório, assim. Ah, Aí, tá. Tá entendeu? bom. Entendi. Bom, e aí no teu relato, né, eu achei uma coisa curiosa que você, tipo, se vangloriou, eu entendi assim, né? Que você se vangloriou, que você recusou um convite para passar o carnaval no Rio, com Aham, bloquinhos e tudo mais, e que, e que você ficou sozinha em São Paulo, né, no feriado de carnaval. Para quem curte o carnaval, naquela época, né, ainda era um pouco deprimente. Hoje em dia, São Paulo já tem um carnaval mais bacana. Mas sim. você viu todos os seus amigos indo pro Rio, né? Naquela sauna, participando dos bloquinhos e dos desfiles e tal, e você aqui, aí você foi para Boituva, saltou 2 vezes, engoliu ali a sua frustração de estar em São Paulo Aham. e ainda fez um longão no sábado, alguma coisa assim. Foi. É, me fala um pouco disso, assim, como é que foi essa enfim, esse processo de adaptação, né, de entender que se você tinha um objetivo e, cara, né, a Maratona de Paris acontece, acho que março, por aí, Abriu. abril, e de fato, né, perto do carnaval, acaba atrapalhando, né, a sua disciplina, a sua rotina de treinos. Como é que foi esse processo dessa aceitação? Tipo, cara, é isso e no final das contas vai ter valido a pena e carnaval vai ter todo ano e talvez eu não tenha condição de correr maratona todos os anos. Fala um pouco disso. Essa é engraçado, porque esse carnaval foi a minha amiga que me ensinou a correr, ela que ficou me colocando pilha para ir. Ela se chama Nicole, é uma grande amiga minha. Aham. E acho que foi ela, uma outra. Eu tenho 2 grandes amigas, a Nicole e a Bruna. Acho que foram as duas para o Rio de Janeiro. Elas nem são amigas, mas por conta de mim
foram pro Rio de Janeiro, e a minha irmã, assim, falei, o que é isso? E eu falei, gente, eu não tenho condições de correr 30 quilômetros no Rio de Janeiro. Assim, tô Ainda mais no meio começando do carnaval, pô. não, tô começando a minha jornada de corredora amadora. Qual é a É, chance, Michel? é. Assim, não tenho. Nem hoje em dia eu teria, assim, por mais determinada que eu tivesse, acordando às 3 da manhã, assim. E aí eu resolvi não ir. Falei, gente, não vou ficar em São Paulo, vou fazer o longão aqui. Nessa época eu tava começando a saltar de paraquedas, eu devia ter uns 20 saltos nessa época, no carnaval. Uhum. Então eu fui para Boituva, nessa época eu tava conhecendo o Thiago, e aí foi nós dois para Boituva, a gente saltou, depois ele foi pro carnaval dele e eu fiquei em São Paulo. Caraca. Você vê, abri mão das amigas e do ficantezinho. Ai, Na ai. época não era namorado ainda, né? Aham. Então, E o que que você tira, assim, dessa lição, por exemplo, né? Eu ia deixar essa pergunta mais para frente, mas já vamos falar, já que você tocou nesse assunto. Que você tirou, né, dessa lição? Você era bem mais jovem, né? Não tinha a sim. vida que você tem hoje e tal, e nem a consciência, né? Mas, sei lá, tipo, sabe, vai dar um conselho aí para as pessoas, às vezes nem tão novas, que estão nos ouvindo e ainda preferem ir para um carnaval ou não entendem essas lições que o esporte dá, não pelo esporte em si, mas o esporte proporciona, né? Essas lições de você ter a resiliência, o planejamento, a determinação, de você conseguir ter um foco para, no final das contas, atingir um seu objetivo, que pode ser caminhar 5 quilômetros ou correr uma maratona, como foi o seu Exato. caso. O que que você aprendeu, o que que você diria para essas pessoas? Eu acho que tem um pouco a ver do quanto você quer, né, Michel? Eu acho que eu queria tanto fazer uma maratona bem, terminar querendo correr, e acho que esse foi o grande brilho nos meus olhos. Olha, eu quero cruzar a linha de chegada correndo bem e querendo correr mais, né? Tendo a corrida como um esporte dentro da minha veia, sabe? E não só para perder peso. Então eu Aham. acho que isso acaba sendo preponderante sobre o resto. E acho que isso é na maioria das coisas da vida. Quando você tem um objetivo e você quer tanto ele, a jornada ela acaba sendo parte dela, né? E agradável. Se não é agradável, quer dizer que o objetivo não está muito claro, ou você não quer tanto, ou assim, foi mais ou menos a minha maratona de Berlim mais para frente, assim. Aham, entendi. Eu concordo com você. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. As pessoas precisam entender os verdadeiros propósitos, né? E de Uhum. novo a gente volta àquilo que a gente falou no começo, né? Você Bem disse que está nessa interessado. fase. Tipo assim, eu quero lá fazer isso, É, qualquer que seja a coisa, uma uhum. menos importante, uma mais importante, Exato. mas acho que talvez a gente possa traduzir isso em autenticidade, né? Você se autoconhecer e poder ser autêntico nesse sentido de estar fazendo o que de fato você acredita que deve ser feito, de novo, qualquer que seja aí o objetivo. Exato. Mas, E eu cara, que acho, legal. e acho que é isso. Eu acho que quanto mais perto da sua essência, mais perto da sua consciência, é uma não escolha entre ir pro carnaval e treinar os 30 quilômetros. É uma não escolha. Não existe essa escolha. É, Assim, é é. uma escolha se você ainda não sabe exatamente o que você quer, ou Exatamente. se a sua mente está te confundindo, né? Ah, Aham, quero ir pro carnaval também. Então, aham. acho que com o tempo a gente fica mais. A gente vai amadurecendo, né, Michel? Então. Que bom, né? Sim, que bom! Eu acho isso ótimo, eu acho isso uma maravilha, cara, que a gente e que a gente tem tempo, né, de amadurecer um dia a cada dia, né? E a gente vai aprendendo e se adaptando, mesmo depois dos 40 ou dos 50, e aí eu estou dizendo por experiência própria. Algumas coisas não Sim. ficam tão boas, mas pelo menos isso é um consolo. Agora, eu vou ler aqui um trechinho que eu peguei do seu relato dos 184 dias, e eu queria Uhum. que você falasse a respeito. É, o dia que você correu a maratona de Paris, né? Você fez 3 horas e 48. Aliás, é uma maratona belíssima, né? Assim, é uma maratona bacana para se correr, né? Te entretém, um lugar Maravilhosa, agradável, né? maravilhosa, maravilhosa. O dia que durante 3 horas e 48 eu travei um diálogo comigo mesma que nunca havia tido. Terminei a maratona num dualismo surreal de choro e riso.
a lição que levo de volta para casa, a lição para a maratona da vida é que querer é poder, parafraseando meu pai. Queria que você falasse um pouco disso, por isso que eu disse que você aprendeu desde cedo que querer era poder. É porque a gente sempre tinha esse embate, eu e meu pai. Minha mãe falava, não, querer não é poder, porque minha mãe era mais autoritária, além de casa, era quem mandava em casa. Não, não é porque você quer que você vai ter. E já o meu pai tentava trazer o outro lado do querer é poder, do sentido de, se você quer, você consegue buscar, né? Você tendo disciplina, determinação, resiliência e tá um passo na frente dos outros, você vai chegar lá. Então, meu pai trouxe muito isso e na maratona, acho que eu consegui sentir isso quando eu cruzei a linha de chegada e a minha irmã, ela conseguiu pular, ela não sei, ela tava no meio dos jornalistas, assim, sabe, Michel? Eu falei, o que você tá fazendo aí, Rafaela? Então ela tirou uma foto minha, assim, cruzando a linha de chegada, como se, assim, ninguém tira esse tipo de foto, e ela gritou. Nossa, nessa hora eu não sabia se eu chorava, se eu ria, minhas pernas bambeando, porque realmente você tá num estado de flow, né? É esse estado da consciência, é o estado de total concentração no momento presente. Então, acho que essa maratona realmente coroou que querer é poder, assim. Nunca achei que eu pudesse correr uma maratona, nunca pensei nisso. Uhum. Você chegou a comentar isso com teus pais? Sim, super. Mas eles não sabem que eu falo que minha mãe falava querer é não poder, entendeu? Ah, tá. Isso eles não sabem. Minha mãe vai ficar, eu sempre falei que pode. Porque eu pensei, bom, teu pai orando para tua mãe, tá vendo? Eu te disse que querer é poder, olha aqui a medalha. É que era o lado mais, né, firme da casa, então minha mãe é aquele, mãe, quero isso, não tem dinheiro. Mais pragmático, menos sonhador, né? O meu pai era o contrário, assim. Então, era um bom balance, assim. No fim, a gente ficou duas meninas certinhas, né? Legal. Bom, e aí você voltou, seguiu tua carreira no banco e aí correu, né, Maratona de Buenos Aires. A Maratona de Buenos Aires foi no mesmo ano, então, 2014? Foi no mesmo ano! Meu Deus do céu! Não, porque aí eu também conheci o Thiago começou olha, você tirou a palavra da minha boca, eu falei, tem alguma coisa aí para você... conheci o Thiago. Eu conheci o Thiago e o Thiago não tinha corrido uma maratona, mas ele era um corredor. E a gente, inclusive, se conheceu no banco, mas depois a gente corria junto. Algumas vezes ele corre mais rápido, eu sempre tartaruga, né? E aí ele se inscreveu para a Maratona de Buenos Aires, eu ainda estava em Paris, eu falei, quer saber? Acho que eu vou fazer também. Vou fazer, adorei, porque esse embalo pós-maratona, né, Michel? Você chega aqui feliz. Ainda mais se você não quebrou. Eu quero mais. Aí eu me inscrevi para a Maratona de Buenos Aires e acabei fazendo, assim. Ele também fez, foi a primeira maratona dele, mas ele, pior que eu, ele fez a Maratona de Nova York na sequência de Buenos Aires. Então, assim, eu não sou tão louca, tá, Michel? Eu, pelo menos, eu dei uma espaçada. E aí, depois eu fiz Paris de novo, porque Paris, para mim, é realmente uma maratona super especial. Eu quero ver se eu faço ano que vem de novo, porque vão ser 10 anos da minha vida. 10 anos, legal. E é uma prova diferente, né? Uma prova... O tempo é bom, geralmente, ela é plana, tem pessoas na rua, né? Não talvez como Boston, mas... Tem um charme por ser em Paris, né? Assim, é diferente de Boston ou de Nova York, é um outro astral. Agora, uma curiosidade, já que, né, você mencionou que o Thiago também estava nesse embalo, tudo bem que eu entendo que você gostou da corrida, você se disciplinou, entrou na sua cabeça de fato que você era uma corredora, maratonista, né? Por isso que as pessoas se intitulam maratonistas, né? Não dá para você falar, eu corro uma maratona aqui... As pessoas são maratonistas, exato. As pessoas se tornam maratonistas, eu entendo muito bem isso. Mas provavelmente também vocês foram influenciados por um movimento que ainda é muito forte em São Paulo, e talvez nessa época ainda era mais forte, depois da pandemia o negócio não voltou 100% o que era, porque que há esse movimento de que, né,
sei lá, e eu imagino que na Faria Lima deva estar lotado de gente assim, né, que são as pessoas que estão fazendo Ironman, as pessoas que estão fazendo maratona, as assessorias ficam incentivando os alunos a correrem as maratonas ou as meias maratonas e tal, porque isso também gera um business para eles, né, que são os educadores físicos, e as pessoas, e os clientes, as pessoas que são alunos dessas assessorias, elas também estão buscando um pouco mais dessas emoções, né? Você que já estava numa vida super ativa no banco, um trabalho que a gente sabe que é super estressante e tudo mais, mas as pessoas têm buscado essas fontes de adrenalina, de endorfina, fora das suas vidas comuns das 9 às 5 da tarde, né? Vocês acham que você percebe isso, como eu entendo, e vocês também foram mais ou menos também nessas, tipo, vai ter 5 pessoas da assessoria lá, ou 10, ou vai ter um grupo, estão organizando, estão treinando, vocês também se viram embalados por essa onda, né, de maratonas e depois já Ironman nessa época e tudo mais? Sim, sim, com certeza. Na época muita gente já queria fazer as majors, né? Eu não tenho as majors essa todas. busca pelas majors. Já existia isso, sim. E aí, mas eu acho que o triatlon ainda não era tão, assim, o triatlon ainda era restrito por um mais grupo, fechado, Paulo, um grupo mais fechado. mais Eu demorei fechado. eu só me interessei pelo triatlon no dia que eu falei, nossa, a corrida tá chata, preciso fazer outra coisa, entendeu? Eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, acho que sim, acho que foi um embalo de todo mundo. Não consigo identificar qual grupo, mas com certeza é um embalo. Essa onda de novo, né? Que eu sinto que muita gente está assim, e eu tenho sentido, ainda não posso nem declarar isso, mas eu vou falar aqui só entre nós, que eu acho que está havendo já um movimento que está sendo dissidente a essa onda de pessoas que estão freando esse ímpeto. Não, o cara já termina uma maratona, chega no Brasil, já se inscreve na outra, o cara já se inscreve em 3 ou em 2 Ironman, um meio Ironman não sei aonde. Eu já estou sentindo, por exemplo, de algumas pessoas que eu conheço, inclusive algumas delas que passaram pelo endorfina, que são amadoras, claro, que de repente perceberam que não precisa ir nesse ritmo frenético, parece que, sabe, aquele que você está tropeçando, mas não está caindo, mas está quase caindo, mas está tropeçando, mas você está indo para frente cada vez mais rápido. Eu tô sentindo que já está tendo um movimento assim, as pessoas estão percebendo que talvez não faça sentido correr 4 maratonas num ano, ou trocar umas férias com a família, ou umas férias sei lá onde, em qualquer lugar, para você passar férias num lugar que tem maratona, fica sempre aquela mesma coisa repetitiva, mas isso é uma especulação que eu estou tentando comprovar aí com os fatos. Agora, aí você voltou para Paris, né, em 2015, já tinha corrido Buenos Aires, voltou para Paris, Melhorei um 2 minutos. 2 minutos. Mas você tinha essa preocupação, assim, tipo, não, eu preciso melhorar, falei com o meu treinador e tal. Claro, a gente quer melhorar, mas não é uma coisa que você fala, nossa, eu preciso correr. Não cheguei ali no final, ali naquele último parque ali que você sobe para perto do Arco do Triunfo. E falei, nossa, preciso acelerar, porque senão eu vou ficar igual. Não. Entendi. Legal. E aí você foi para Berlim, que você disse que quebrou, né? Que você terminou assim, só na cabeça, fez 4 horas e 20, realmente é um tempo, né, bem pior. Não, é um tempo que você sofre, né? A pessoa que fez em 4 horas e 20 sofreu muito mais do que a que fez em 3:50. Exatamente, eu concordo com isso. Eu me lembro, assim, a cabeça querendo pegar o metrô, assim. Mas você vê, né? Como a cabeça comanda também, né, Michel? Eu acho que Berlim me deixou, assim, reforçou o que eu escrevi no relato de Paris sobre o quanto a cabeça comanda, sabe? Lá ela não comandava a minha perna, não comandava. E eu tava bem treinada. E essas descobertas, embora muitas sejam doloridas, elas também acabam gerando na gente uma coisa positiva, porque assim, você está se descobrindo, né? Tipo assim, cara, agora eu descobri que é assim, eu não quero mais repetir isso, mas eu já estive lá, eu vi, eu sei, agora eu quero evitar e quero fazer o possível para que eu não volte para essa situação. Você disse que você estava estressada, que você estava, né, com a cabeça cheia de coisa, então foi uma maratona que acabou gerando aí um trauma. E aí 2016 foi o ano que você falou, não, agora eu vou desacelerar, como eu acabei de dizer aqui, né? Você decidiu desacelerar. E aí pronto. Eu não vou ficar parada, não quero engordar e tudo mais, né? E também dá vontade, né, de você se mexer, né? É difícil para quem já entrou nessa roda viva,
eu vou ficar um ano agora só trabalhando e indo fazer happy hour e voltando para casa. Exato. Sim. E aí você comprou uma bike e aí você falou, bom, já que... Comprei uma trequezinha, sabe aquela trequezinha que custa... Na época, acho que custava uns 4 mil reais, assim. Hoje, a primeira inicial, o grupo primeiro lá também, nem sei qual é o número do grupo. E comecei a pedalar, assim, comecei aí a Ciclo tava começando, não tinha muito a Ciclo, né, Michel? Engraçado isso. Acho que ela tinha, mas... Parece que eu me lembro. Mas ela não era tão popular como é hoje, assim, como eu tô aqui há muitos anos, assim, eu peguei o começo de tudo, mas, cara, é bizarro como a cada ano cresce exponencialmente tudo, né, o uso da ciclofaixa de lazer aos domingos, a lotação do Ibirapuera e a ciclovia do Rio Pinheiros, né, então, não era de fato nem próximo como é hoje, mas enfim, E aí, me conta também como é que foi isso, tipo, voltar a pedalar, você já tinha pedalado tanto na infância e tudo mais? Tinha pedalado na infância, mas nada muito sério, mas eu tenho um amigo que falava, ex-gordinho pedala bem, mano, começa a pedalar. Então, cara, assim... que cara indelicado, meu Deus do céu, ele era muito amigo? Ah, bom, porque, cara, não se pode falar isso para uma mulher nunca, por mais que seja pura verdade, você não diga isso para uma mulher, meu. E aí eu ficava sempre com isso na cabeça, aí eu falava, não, vamos pedalar. Então, assim, nunca... Assim, a minha curva de melhora sempre foi meio assim, sabe, Michel? Nunca fui assim. Então, comecei a pedalar, comecei a me inscrever nos Olímpicos, fui fazer Santos. Acho que eu devo ter feito uns 2 sprints no começo para entender a transição. A natação, por mais que eu tenha nadado muito durante a infância, e eu nadei mesmo, assim, a minha mãe, nesse viés da minha mãe, né, mãezona, ela fazia a gente nadar muito. Então, assim, eu e a minha irmã, se perguntar pra minha irmã vai falar, não gosta de nadar. Pegou bode, Cruzou a linha, né? Ela é tão sensível. A linha, quando você é criança, é super tênue entre você incentivar o esporte, a pessoa gostar e cruzar. E a pessoa tomar pavor. Não, e outra, né? A sua é num patamar, a da sua irmã é no outro, e a tua mãe vai querer incentivar as duas ao mesmo tempo. Exatamente. Não é ao acaso isso. Então, no fim que eu nadava, mas assim, putz. Eu fui fazer o meio Iron do Texas, eu nadei na piscina, tipo, pulei 8 vezes na piscina, no máximo. Não fiz nenhum nado aberto, nada. Só fui. Uau. E o que você curtiu? Eu não recomendo, hein? Eu não recomendo. Mas aquilo que eu te digo, assim, na teoria a gente sabe que isso não é o recomendável, né? Mas assim, eu não critico mais porque cada um tem as suas razões, você teve as suas, e a verdade é que a gente, muitas vezes, infelizmente, esse é um problema nosso como espécie, a gente tem que aprender errando, né? A gente tem que enfiar o dedo na tomada, tomar aquele choque, né? Nossa, podia ter treinado um pouquinho, né? Custava. Ou largado uma maratona sem nenhuma vontade de correr e ter que passar pelos 42 sofrendo igual um condenado. Mas o que você curtiu, assim, no triatlon? O que o triatlon te trouxe que você curtiu, né? Você não é necessariamente uma ávida triatleta ainda, mas você está num processo legal. Teve a pandemia, que acabou arrefecendo tudo e tal. E, coincidentemente, né, em 2020, o Itaú BBA celebrou esse acordo aí com a Unlimited, e que também foi freado, né? Cara, eu juro que eu pensava assim, eu falava, meu, que golpe, cara, que o Galvão tomou, cara, que golpe. Tomara que o Itaú não volte atrás e rescinda o contrato, pague a multa e pule fora, porque, cara, a gente teve um momento que a gente achava que não ia ter volta, né? Assim, é bizarro a gente pensar que faz pouco tempo. Eu falei, meu, o mundo vai ver em pandemia agora? Não vai todo mundo dentro de casa no rolo. Não, e as provas, ou tinham protocolado que o triatlon ia ser uma espécie de 5 pessoas a cada vez, esse é um negócio completamente esquisito, porque a gente não podia chegar próximo. Para pegar o gel, a coisa tinha que passar alquinho na mão. Meu, enfim, mas que bom que tudo está voltando ao normal e que o Itaú está lá firme e forte com o Iron. Mas, enfim, o que você viu no triatlon que você achou, cara, isso aqui é legal, isso me distrai, me traz o que eu busco? Eu gostei muito do pedal, sabia, Michel? E o meio Iron de São Paulo coroou isso de uma forma muito
muito concreta para mim. Eu amei pedalar na Marginal, amei. Falei, que privilégio. Falei, Galvão, eu agradeci o Galvão. Falei, que privilégio. Vou fazer todos os anos São Paulo, porque é um privilégio. Quem gosta de São Paulo, eu nasci aqui, mas eu sempre quis morar em São Paulo, etc. Para mim, eu falo, nossa, é incrível. Então, eu amei e acho que o triatlon tem isso. Eu acho que a mudança de modalidade dá uma quebra boa. Então, é uma maravilha, cara. Uma maravilha. Então, você ir revezando também, hora corrida, triatlon, você consegue fazer um mix no seu dia a dia que você consiga encaixar todas as modalidades. Eu adoro, adoro. E o Ironman 70.3 Itaú BBA, né, de São Paulo. Itaú BBA, Ironman 70.3. Depois eu vou ligar lá para a Kátia para cobrar aí alguma coisa. Para quem mora em São Paulo, tem isso, né, cara? Você estava passando do lado da tua casa o tempo inteiro, né? Assim, na Marginal que você conhece muito bem, na USP que você conhece bem, a Raia não, mas a Raia tá ali, né? E acaba sendo interessante nadar na Raia. Eu não sei se você gosta. Eu acho uma experiência bizarra e interessante, né? Você chegar na segunda-feira para seus amigos e falar, olha, cara, ontem eu estava nadando ali, ó. Você sabe qual foi minha... Eu tinha feito alguns treinos no Riacho, antes do Meia Hora de São Paulo, e eu tive uma hiperventilação, assim, confesso que eu fiquei preocupada. Sabe o que foi minha cabeça quando eu entrei na raia? Eu falei, tô nadando no Rio Tietê, igual Buritama. Exatamente esse pensamento, água Michel. Pesada, meu. Aquela água turva que tem alga embaixo, sabe? Que passa piranha, entendeu? E aí fiz uma natação ótima, não parei em nenhum momento, assim, foi ótimo, assim. Cara, que legal. E o triatlon, a comunidade do triatlon, eu não sei se você está inserida, se o grupo que você treina, a sua assessoria, performance, né? Você disse? Performance, eu treino com performance. Se você está lá inserida, se tem uma comunidade de triatletas, um grupinho, né, de triatletas ali também enfim, que te agradou, o que você percebeu assim do grupo dos corredores maratonistas que estão atrás das Six Majors e dos triatletas que estão loucos para fazer um Ironman e fazer uma tatuagem na perna e dizer que é um Ironman e andar com as roupas do Ironman e na festa com a roupa do Ironman, né? E por aí vai. Assim, o que você percebeu assim dessas duas tribos? Eu acho o seguinte, eu tenho a impressão, tá? Que os corredores natos correm melhor. Os triatletas são poucos, assim, que fazem as três modalidades muito bem. Os amadores, né, Michel? No rol dos amadores. Só dos amadores. Eu, pelo menos, pessoalmente, eu fico pensando, não, eu quero melhorar na corrida, então eu tenho que largar um pouco a mão do triatlon, será? Mas não é uma verdade, porque aí ao mesmo tempo, o meu treinador tenta me convencer que não é verdade. Ele fala, Manu, eu corro bem e eu faço triatlon bem. Então, assim, por que você não pode fazer também? Para de querer achar desculpa pra estar correndo pior, falando que tá fazendo triatlon, entendeu? Então, nossa, não consigo voltar pro meu tempo da meia, porque eu tô fazendo triatlon. É mentira. Para de usar essa desculpa, é mentira. Você não vai mudar nada pedalar 2 vezes por semana no rolo e na ciclovia de sábado. Ninguém vai morrer. Então, enfim, eu acho que as tribos são diferentes, mas eu gosto das duas e eu fico mudando das duas, assim. Eu adoro ir no Ibira, conheço todo mundo que vai no Ibira de segunda e quarta. O pessoal fala, parece uma prefeita, fica falando oi, nem sabe quem é, mas é a tribo da corrida, não é a tribo de triatleta. Não, e o de triatleta tá na ciclovia de terça e quinta ou de sábado, né? Ou em Romeiros no sábado. Você curte Romeiros? Posso te confessar que eu nunca fui? Legal. É raro. Não, eu vou te dizer, eu fui, sei lá, 10 vezes na minha vida também, assim. Eu nunca fui, porque eu gosto de pedalar no rolo. Eu gosto de pedalar. É uma comodidade, né? É uma comodidade, assim, fiz treinos longos na ciclo, de 3 horas e meia, de 100 e poucos K, sei lá. Mas eu consigo pedalar 3 horas no rolo. Não sou dessas que sofro demais, sabe? É aquele negócio, eu ponho na cabeça, eu acordar 9 horas. 10 horas começo a pedalar e vou acabar 1 da tarde, eu vou fazer. Engraçado, né?
Eu tenho um amigo que é assim, só que é tudo multiplicado por 3, mas ele é assim, determinado. Eu vou pedalar 6 horas no rolo? Pedala 6 horas no rolo e tudo bem, ele encara. É Não, tudo uma questão de referência, né? Assim, exatamente, exatamente. Mas, e como é que você define hoje, assim, a tua relação com o esporte? Assim, como é que você está hoje também, né? Já passou por esse negócio da maratona, do drama, aí, né, deu um tempo, experimentou o triatlon, aí hoje você tem, né, quer correr maratona no que vem, está querendo fazer o 70.3. Você está eu tenho a impressão que você está num patamar que é o patamar mais equilibrado, né? Você não está nem acelerada para um lado, nem reduzida para o outro, você está num estado legal que você curte praticamente, acho que 100% da tua relação com o esporte. Queria que você falasse um pouco disso. na verdade, eu busco curtir a jornada, sabe, Michel? Aquilo que eu falei no começo, e o meu treinador fala muito isso, mas não vai adiantar nada se você não quer vir ao parque de quarta de manhã, entendeu? Se você não vê prazer nisso e não tá realmente ligado em você. Uhum. Então, eu tô muito nesse mood, sabe, Michel, de falar, não, quero pedalar 3 horas na ciclo, porque eu quero, entendeu? Então, tô nesse, não é nada de, quero fazer em 5 horas, o meia hora de São Paulo, pelo amor de Deus, tenho que treinar, sei lá quantas vezes natação, não. Eu tô low profile, porque eu tenho muita coisa para fazer no banco, tenho toda a minha parte profissional que é muito relevante e não diria que é a principal, porque eu tento equilibrar todas, mas tento ficar... Eu enxergo o esporte como uma ferramenta para o meu bem-estar. Se o dia... O meu chefe, o Trevisan, ele sabe o dia que eu não treinei, Michel. Ele sabe. Ele olha pra minha cara, ele já fala, não treinou. E agora, esse negócio do patrocínio do banco, então eu falo, não, eu vou treinar, gente, né? Uhum. Tô um pouquinho... Cheguei olhada, mas é porque eu tava treinando, entendeu? Eu acho que também tem muito a ver com isso que, de novo, né, nós estamos sempre voltando nesse assunto, mas acho que é porque está tudo interligado, de você estar num estado mais equilibrado como um todo, né, como um ser humano, de fazer as coisas de uma maneira que você não fique criando estresse para você mesmo, além do estresse que você já tem que enfrentar no teu trabalho, na vida, né? A gente não vive livre de estresse. Aliás, o estresse é o que faz a gente chegar onde a gente chegou até hoje como espécie. Mas você também não ficar procurando pelo em ovo para falar, não, se eu não treinar assim, eu vou ficar chateado, se eu não fizer o pace assado, eu vou ficar assim. Não. Porque aí você consegue aceitar e alinhar expectativas, né? Sim. Então você consegue alinhar e você vive naquela zona, cara, de maior satisfação de bem-estar. E aí o esporte entra como uma luva porque te traz tudo isso e você consegue administrar todos os outros aspectos da tua vida, porque é aquilo, você já fez o teu treininho de manhã, o teu chefe já sabe que você fez Trevisan, né? Trevisan já sabe que você fez, aí você pode render no trabalho que você precisa render, exato, performar no trabalho, que na verdade é o que acaba importando bastante, quer a gente queira ou não, né? Não dá pra gente negligenciar esse aspecto. E acho que é isso, porque engraçado, aí só fazendo, voltando sem querer ao paraquedismo. No começo, o Michel ia pra Boituva, só tava 6, 7 vezes por dia. Sabe quando eu vou fazer isso de novo? Eu não vou. Por que o paraquedismo? Assim, você queria, foi uma aposta? Não, na verdade, não foi aposta. Eu já tinha saltado em 2010, assim, quando eu tinha ido, feito um duplo, e na época eu não tinha dinheiro nem... Nossa, não tinha quase nada de dinheiro, e eu me lembro de fazer o salto, chegar no chão e falar, nossa, eu quero de novo. Só que era muito caro fazer o duplo de novo. Falei, nossa, eu deveria fazer o curso. Só que assim, em 2010 eu tava começando lá no Bradesco, tinha 2 anos de Bradesco, começando a vida profissional. Falei, não, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer o curso. E aí, em 2014, resolvi fazer o curso. Bem no mood da mudança para corrida, de mudança de mentalidade, de diminuir a bebida e etc. Eu falei, vou fazer o curso. Na época eu tinha conhecido o Thiago também, que também queria fazer o curso. E aí eu fiz o curso. Uhum. E o curso, assim, você faz 7 saltos, né? Eu falei, vou fazer em 1 ano esses 7 saltos. Imagina, fiz em 1 mês. Viu? Aí talvez tenha sido um momento de ruptura na tua vida, mas mesmo assim não foi uma ruptura muito dramática, né? Sim, você simplesmente resolveu mudar alguns padrões e por que o paraquedas, assim? Por que você não foi... Depois, onde que entrou o mergulho nessa história?
O mergulho Onde entrou tem porque essa O Thiago coragem, essa mergulhava. O busca? Thiago Ah, mergulhava e meu pai também, quando a gente era criança, ele tinha todo o aparato de mergulho, sendo que vai mergulhar onde, gente? Em Buritama, no no Rio Rio de Tietê. Janeiro. Tipo, então, meu pai sempre teve máscara e etc. Então, sempre foi um negócio que a gente conviveu. Mas o Aham. paraquedas, eu sempre fui dessas meninas, molecas, que gostava de montanha-russa. Ah, Então, me lembro da gente ter ido para o Rio de Janeiro uma vez, tinha uma montanha-russa na Lagoa Rodrigo de Freitas, não sei se você lembra disso. não. Aham. É uma, quem é do Rio, eu não sou do Rio, mas quem é do Rio vai lembrar desse parque. E meu pai, assim, eu e meu pai, a gente foi tipo 10 vezes na montanha-russa, e eu pequena. Então, meu pai sempre foi um incentivador de enfrentar o medo, de Essas não ter medo. emoções. De falar, olha que legal que é, não vai acontecer nada. Então, quando eu resolvi fazer o primeiro salto de paraquedas, ele super me apoiou, não foi traumático, porque geralmente as famílias ficam, pelo amor de Deus, né, vai fazer um salto de paraquedas, sua maluca. Não, eles me apoiaram tudo, e aí eu resolvi fazer o curso. E aí, já E tem você 10 gostou anos. da sensação, né? Porque eu nunca conversei com um paraquedista. Aliás, tem um convidado aí que preciso chamar que é saltador daquele wingsuit. Sim. Me fugiu Ou o agora o nome dele. Ricardinho. Ricardinho, Ricardo não é? Soares, isso, cara. Se o Ricardo estiver ouvindo, eu tô devendo para você, Eu vou Ricardo. Eu sei, falar mas é pra muito ele, eu respeito. vou falar para ele que eu conheço, a gente já saltou várias vezes juntos. Eu tô devendo. Super bom Foi no algum triatlo. ouvinte, então, foi algum ouvinte que falou: olha, tem um cara super diferente aí que é super mega blaster de wingsuit e que faz Ironman. Então, pô, traz ele pra gente ouvir. Acabou que já falei um pouquinho com ele faz alguns anos, mas preciso trazê-lo. Mas enfim, eu nunca conversei com ele sobre isso e nunca conversei com outra pessoa que saltasse. O barato de saltar é viver aquele friozinho na barriga, de se jogar do avião. É isso, assim, o que que é o legal, assim, para você, o que você sente que é o que atrai as pessoas para irem saltar? Você acredita que o friozinho na barriga, ele vai diminuindo com o Eu tempo? imagino, eu imagino. Engraçado. No final, é um esporte. No final, você treina o paraquedismo. É igual o treino de triatlon. Então, você salta algumas vezes no dia. Não é só para você ser abridor de paraquedas e pousar. Não, você Aham, faz um salto que desde o momento que você saiu do avião até o momento que você abriu, você pratica um esporte na queda livre. E aí você pode praticar sozinho, geralmente é em conjunto com outros atletas no mesmo nível que você. E você faz formações de head down, formação de ângulo, formação de barriga, formação de head up, que é ficar assim em pé. Então você vai treinando isso. E a forma de treinar isso fora do ar é no túnel que tem aqui na Marginal no Pinheiro. iFly. Então, todo mundo vai toda semana, todo mundo que faz o paraquedismo como um esporte, e eu fiz isso durante muitos anos, durante 10 anos, vai no iFly toda semana e treina 1 hora por Cara, dia. 900 saltos, para mim, é muito. É bastante ou não é tanto É para um pouco, amador? é pouco. Ah, é pouco. Não, Cara, se para mim, for 900 considerar que foi saltos, em 10 anos, é pouco. Então, teve tá bom, anos. Então, se você for olhar a minha curva de saltos versus os meus treinos de maratona, você vai ver que Estão na época inversamente proporcionais. inversamente. Então, na época que eu treinei para a maratona de Chicago, que eu estava muito focada, eu saltei super pouco. Uhum. Porque você a Agora, cabeça fala... fica boituva, né? Você fica o dia inteiro É, saltando, é outro esporte, outra exato. rotina, né? Exato. Agora, se você não se incomodar e puder falar um pouquinho dessa experiência que quase deu errado, coitada, meu. Como é que foi isso? Qual é a tua relação com o medo, né? Porque cair de bicicleta, meu, acontece muito, muito mais frequente, eu acredito, do que cair de paraquedas ou ter um problema de paraquedas, né? Mas a gente está no chão, é outra história, né? Enfim, a gente sempre acha que não vai acontecer. O paraquedas tem isso, né? Você salta e o paraquedas tem que abrir, né? Não E é um tem, não esporte tem de alto outro. risco. É um esporte de alto risco. Exato, né? Não, não, não tem o que você dizer, né? Você vai saltar, né? Sim. Da onde que veio isso? Assim, qual é a tua relação com o medo e de onde que veio isso? Não, qual é a tua relação com o medo e como é que foi, cara, essa experiência e como que ela te transformou, né? O paraquedas quase não Ela abriu. Desde lá eu não saltei mais, tá, Michel? Mas não é Ah, porque estou com medo, eu com certeza vou voltar a saltar.
Porque uma coisa é importante dizer, o paraquedas ele é um esporte de alto risco, mas não quer dizer que ele seja perigoso. O perigo está justamente na conduta humana. Tá? Então, assim, não é porque o paraquedas não abre. Assim, é difícil você ver algum acidente por um erro que não seja a conduta humana. Por um erro, o paraquedas não abriu o principal e não abriu reserva. Caiu no chão, um abraço. Não existe isso, assim, é muito. O índice de mortalidade dessa forma é quase nulo. Então, assim, acaba que motocicleta é muito mais perigoso. Até bicicleta. A bicicleta é mais perigoso. Então, assim, é importante ressaltar que é um esporte de alto risco, mas ele tem claramente total relação com o treino, capacidade humana, consciência humana. Não dá para ter bebido uma cerveja e subir, né? Então, você tem que estar com seus reflexos totalmente seguros. No meu caso, e eu posso afirmar, foi um erro de conduta minha. Foi um erro de cheque de equipamento na porta do avião. Então, foi um erro de conduta minha que quase me fez ter um acidente, que não tive, deu tudo certo. Assim, é 5 segundos de pânico. Isso, não é uma coisa que o pessoal tá caindo igual tá o Tom caindo, Cruise, né? não. Missão Impossível. O cara tem 10 minutos para resolver um problema. Não, é muito rápido. São 5 segundos, no meu caso. Foi um erro de cheque de equipamento. Eu estava saltando em Noronha. Uma parte, quando você salta no mar, você salta com uma bolsa, e que é uma boia, né? Caso você pouse no mar, você possa encher a boia e não afundar. E eu errei, é tipo uma pochete mesmo, mas é um adicional do equipamento que você só usa quando vai saltar no mar. Não sabia disso. Dito isso, chegou lá, eu tava saltando, etc. Como é uma pochete, imagina que sobra a alça ao lado assim, e você tem que pôr para trás, né, na presilha do cinto. Não sei porquê, foi um erro meu, e eu confesso, e eu já escrevi isso, e já pedi desculpas para mim mesma. Ele rodou na minha cintura a pochete e fez uma bolsa que eu não percebi na hora de sair do avião. Quando você vai sair do avião, você checa o seu pino, checa o seu pilotinho, checa algumas coisas no seu equipamento para ver se tá tudo certo para a saída. Eu não chequei isso, porque é um adicional, deveria ter checado. Beleza, fiz o salto, fiz eu e mais 10 amigos. Foi ótimo, em Noronha, tava uma puta visual, maravilhoso. Engraçado, eu achei que aquilo era no Rio de Janeiro. Eu falei, ela vai ser lá perto do aeroporto, que tem uma pista de pouso, né? Eu falei, a pista de avião. Noronha, que legal, cara. Foi o primeiro evento de Noronha, há um ano atrás. Primeiro evento de paraquedismo em Noronha. Aí a gente separa, né? Você faz o jump, aí separa, todo mundo se separa, e aí comanda o paraquedas. Quando eu fui comandar o meu paraquedas, eu não percebi, eu coloquei a mão dentro da alça e puxei a bolsa do paraquedas para dentro da alça. Só que a bolsa é maior do que a alça. Então a bolsa ficou enroscada na alça. Então subiu o pilotinho e a bolsa ficou presa em mim. E eu não sabia que pane é essa. Não é uma pane que a gente estuda, porque quando você faz o curso, você estuda as panes, né? Pane de linha, pane do... Tem vários tipos de pane. Essa pane eu nunca tinha visto na vida, né? É difícil ter esse tipo de pane. E eu continuei em alta velocidade caindo. Está caindo a 300 por hora. 300 por hora. Nisso eu virei de dorso, a bolsa foi para o outro lado. O procedimento e tomada de decisão, que eu fiquei feliz, essa parte eu fiquei feliz comigo mesma, é você desconectar o paraquedas, aí o principal vai embora, você perde o paraquedas principal e automaticamente o reserva abre. Esse é o procedimento normal. Eu desconectei, só que como ele estava preso em mim, o principal não foi embora. Então ele ficou preso em mim. E aí o reserva não abriu automático. Porque tem um dispositivo que puxa automático e ele não abriu automático. Então eu percebi isso na hora, eu estava consciente nisso, eu me lembro. E aí eu comandei o reserva na mão e abriu. Meu medo era o principal embolar no reserva. Num momento ali do vídeo, você até acha que eles vão dar uma emboladinha, mas ele não embola, o principal fica murcho e o reserva abre. Então foi assim, 5 segundos, 5 segundos, Michel, e que passa a sua vida pela cabeça. Eu tive certeza que eu ia morrer. E o que mudou?
Mudou, assim, com relação ao paraquedismo, eu continuo gostando das pessoas, continuo gostando, provavelmente vou voltar a saltar, ainda não voltei porque eu também tô esperando uma amiga voltar da Europa, porque eu quero saltar com ela, mas eu quero voltar a saltar, não tô com medo, pânico do paraquedismo, assim, porque eu realmente consigo ver que foi um erro de conduta minha. E o que mudou com relação à minha vida foi essa parte da consciência. Acho de parar e ficar mais equilibrada, de parar e falar o que eu quero. Eu quero mesmo. Eu estava inscrita para a Maratona de Londres, que foi semana passada. É. Eu não queria. Então, assim, eu tô de bem comigo que eu não fui. Talvez em outros momentos eu teria ficado de mal comigo. Pô, perdeu a Maratona de Londres. É brincadeira, né? Então, assim, eu fiquei uma pessoa muito mais serena, tranquila e consciente. Eu acho que essa que é a grande mudança da minha vida depois desse momento quase morte. Que não foi quase morte, mas que alguns dizem que tudo que você olha depois de momentos como esse é diferente, né? Inclusive a relação com as pessoas, sua relação com o trabalho, sua relação com o esporte. Você, obviamente, você conseguiu manter a calma ou deu aquela adrenalina gigante maior do que a que você já estava acostumada do salto, naqueles 5 segundos de você tentando resolver uma situação? O que eu me lembro certinho da cena, de falar, nossa, não sei o que tá acontecendo, meu Deus, fodeu. E aí eu me lembro de fazer o procedimento, me lembro de ver o reserva aberto laranja, que ele é super laranjão assim. E a hora que eu pousei, 2 amigas minhas chegaram, elas viram que eu tava com reserva, porque eles veem, né, do chão, você consegue ver a pessoa tendo alguma coisa, né? Então, Manu, minhas amigas, gente, e diz elas que eu pousei super séria. Super séria. Como se, assim... E esses 5 segundos não te atrapalharam o resto do Da salto? navegação, porque aí você navega pro pouso, né? E o pouso é um dos momentos também interessantes do paraquedismo, porque dá bastante acidente. Dá mais acidente do que queda livre. É o pouso, né? Porque o pouso, você, dependendo da sua performance do velame, você vai mais rápido pro chão, né? Então você tem que estar muito acostumado com o seu equipamento. O seu pouso foi tranquilo? Foi tranquilo, não tive nada demais. Uhum. E foi na terra? Foi na praia, foi ali na Conceição, né? Praia da Conceição. Caramba, meu, que... Mas foi, assim, a minha relação com o paraquedismo ela é ótima, eu adoro. E não vejo a hora de voltar a saltar. Mas, assim como todos os esportes, é a conduta humana que faz você ter o acidente. Igual na ciclovia, né, Michel? Ou até o chat GPT aprender a dobrar paraquedas, né? E aí ele vai dobrar o seu paraquedas e... Mas eu não dobro o meu, não. Eu não dobro. Não tem isso que você... Então, você sabe que... Eu achei que tivesse aquilo, cada um tem que saber. Claro, você precisa aprender, né? Mas a hora que você aprendeu, você que dobra o seu, porque é o seu, né? Você sabe que, como eu não... Assim, considerando na época que eu tava saltando bastante, sei lá, aproximadamente fazia por 30 saltos por mês, pelo menos, fazia. Caraca, num tempo bom. E que você acaba também tendo vários amigos, amigo dono de escola, então... É um programa também, né? Você vai passar o dia ou o final de semana lá em Boituva, você fica, enfim, uma outra tribo, né? Igual o pessoal vai para Romeiros e fica o dia inteiro lá, você vai para Boituva, né? E aí, assim, paraquedismo é super legal, super legal. Eu gosto bastante e vou voltar a saltar. E com relação à dobragem, eu pagava os meninos para dobrar. Eu pagava... o Cirilo sempre dobrava o meu paraquedas, porque ele dobra o dia inteiro. Vou eu querer dobrar o meu paraquedas? Eu não. Por mais eu não sabia disso. Eu imaginei que fosse uma coisa assim, cada um dobra o seu a partir de um... Mas, por exemplo, o Ricardinho deve dobrar o dele, porque o Ricardinho tem cara de ser, assim... O Ricardinho acho que tem mais frequência, por exemplo, e ele deve dobrar o dele. Ainda mais que ele faz um wingsuit, que o equipamento é menor, e o equipamento precisa estar muito bem alinhado. O meu não, o meu é amador, tá vendo? Amador. Não é saltos, é amador. É tipo correr 40 km por semana.
Legal. Você, para a gente terminar esse assunto aqui, já caminhando para o final, você deve saber quem que é o Travis Pastrana, né? Não. Quem? Eu falo, né, hoje, antigamente eu ia falar, deixa eu pensar, acho que sei. Mentira, não sei. Ele é um multiatleta americano, né, que já foi alçado à condição aí de mega estrela, que tem não sei quantas milhares de medalhas de ouro em X Games, de tudo quanto é modalidade, mas principalmente nas modalidades motorizadas, né? Ele Sim. veio do motocross, fazendo aquelas acrobacias e tudo mais. Depois ele foi para performance em carros de rally, carros de fazer derrapagens, drifting e por aí vai. E ele se tornou também uma celebridade, claro, né, do YouTube, da internet e tal. E recentemente, por coincidência, a gente nem estava ainda programado para gravar, apareceu no meu feed um vídeo dele dentro de um aviãozinho daqueles com a asa para cima, que é o avião que vocês saltam, né? Eu não sei como é que é o nome do motor. Cessna. Um Cessna, isso. Cara, ele deitado sem camisa no aviãozinho, o aviãozinho é bem rústico, né? Bem pequenininho, assim. Ele deitado sem camisa, ele toma um Red Bull. Ele é patrocinado pela Red Bull. Sim. E ele se joga do avião, de bermuda. Sem paraquedas. Então já sei. Sabe quem é, né? Agora já sei. Ele faz umas manobras lá, joga a lata do Red Bull não sei para onde, que ele ganhou milhares de dólares para fazer isso. E alguém vai lá e passa o paraquedas para ele. A gente não vê, né? Eu nunca fui atrás do YouTube completo, eu vi isso no Instagram. Mas eu já sabia que ele fazia performances malucas nesse nível. Eu ia perguntar se você era fã de um cara desse, mas você não conhece, não. Né? O que a comunidade de paraquedistas, já que ele não é paraquedista, pelo menos eu acho que ele não é, o que a comunidade acha dessas loucuras, desses instantes? Não gosta. Furada, né? Furada. Uhum. O pessoal é muito sério, Michel, muito sério. Para você fazer Tenho algumas amigas, claro, são poucas mulheres ainda no paraquedismo, tá? São poucas? São poucas, não são muitas. E aí tem os recordes de head-down, né? O ano passado eu estava querendo treinar para um recorde de head-down. Para você treinar para um recorde de head-down, é um ano treinando sério. É tipo uma maratona. A dificuldade do head-down é que você fica muito veloz e aí você tem que depois se livrar dessa velocidade. Fica muito veloz e a sensibilidade, porque é só a sua cabeça o ponto de contato na queda livre. Então, o movimento para frente e para trás é o que vai fazer você ir para frente e para trás. Então, você tem que ter muita consciência corporal. Então, assim, para você estar num recorde de head-down, e tem vários, se você colocar no YouTube, você vai ver, é super legal. Vou procurar. Depois você coloca. E é todo mundo, todos os meus amigos lá de Boituva. Então, assim, é muito difícil. Vamos, Manu, pro recorde. É recorde de velocidade, de tempo, do quê? Recorde de pessoas gripadas. Gripadas juntas, assim, encostando uma na outra, fazendo um casulo. É muito legal. Eu já pensei em fazer, mas, enfim, deixei isso de lado por um tempo. Quem sabe um dia. E só por curiosidade, quando a gente cai de bicicleta e é um tombo meio feio, a cultura popular do ciclismo diz assim, cara, volta logo para a bicicleta. Né? Se cura do que se quebrou e volta logo para você não vencer logo esse trauma e não deixar aquilo começar a crescer na sua cabeça, né? Tem isso no paraquedismo? Tem. Me falaram, na época que eu tive a pane, me lembro até quem me falou, Manu, volta logo. Na verdade, falam que eu deveria ter saltado na sequência, assim. Eu não saltei, porque eu tinha usado reserva, e para dobrar o reserva é um procedimento muito mais sério, então eu precisava de alguém especialista para dobrar o reserva, não tinha lá em Noronha, eu teria que trazer para São Paulo. E aí me falaram, Manu, vai logo, tira isso da frente, você gosta, não é que... E eu acabei não indo, muito por essa questão de refletir se o paraquedismo é um esporte que eu gosto, né, e não que outras pessoas gostam, ou porque eu tô envolvida. E eu cheguei à conclusão que eu gosto, mas ainda não voltei. Tá, e confesso que eu tenho uns sonhos, às vezes, que meu paraquedas não abriu, mas isso faz parte. Quem são suas referências, assim, de vida? Quem são as pessoas que você se espelha ou que você tem como referência? Você já é uma executiva, né? Você já anda do jeito que você queria andar, você já tem esse objetivo, esse sonho atingido já faz anos, né? E quem são, então, as suas referências hoje? Quem são as pessoas que você admira de qualquer área da sua vida, né? Não precisa ser nem do esporte, nem da área financeira, enfim.
Pessoas que você conhece, que você não conhece? Eu comecei a estudar muito, assim, depois que eu fiz economia na Unicamp, que é uma escola muito de esquerda, economia de esquerda. Ao longo da vida eu comecei a estudar outros assuntos. Eu gosto muito de uma filósofa chamada Ayn Rand, que para mim, ela na década de 60, 70, ela ter a capacidade que ela tinha de falar e de agir do jeito que ela fez, ela é muito foda. E ela é pouco conhecida. Eu nunca estudei na universidade, por exemplo. Entendi. Ela não é uma. Tem gente que até fala que ela não era filósofa, mas ela é Aham, uma pessoa que eu me interesso por ler o que ela falava. Assim, não aham. é. Ela chama Anne Rand? Ayn Rand, A-Y-N Rand. Aham. Ayn Nome, Rand. ela é Ela, interessante. ela é uma filósofa que fala sobre o objetivismo, sobre você olhar a realidade do jeito que ela é e não Aham, ficar fantasiando, entendeu? uhum, Então, uhum, para a época, ela foi totalmente fora da curva. Então, assim, eu gosto muito e estou muito numa fase que eu estou gostando de estudar essas coisas. uhum. E do esporte, eu adoro a Fernanda Keller. E a Ana Lídia Borba também, preciso Ah, que falar. legal. E ela eu conheci pelo seu podcast. Ah, que bacana. Cara, eu encontro a Ana, tá morando aqui em São Paulo, né? Já faz acho que Sim, uns sim. 2 anos. Ela, adorei também a história dela e tal, já tinha um contato antes de gravar com ela, né, a respeito da história dela, mas, cara, a quantidade de ouvintes que ela atrai até hoje, né, no ranking aí dos, sei lá, acho que dos 20 podcasts mais ouvidos do Endorfina em Sim. 300 episódios, cara, ela tá lá entre os top 20, top 18, depende aí da época. É uma história que significou muito para muitas pessoas, que inspirou muitas pessoas, né? Então, de vez em quando eu mando para ela os números e tal, ela continua se surpreendendo, uma pessoa com uma história legal. Você por acaso ouviu e a Fernanda Keller sem comentários, né? O que ela fez pelo triatlon e o que ela Nossa, conseguiu até hoje, ninguém conseguiu, e a gente está ainda distante de alguém que chegue perto, tanto homem quanto mulher, né? Não precisamos nem separar aqui impressionante, né, Michel? Meu por Deus. gênero. Mas você já ouviu o episódio, ou já conhece a história da Júlia Iglesias? Já escutei, mas faz um tempo. Que está Assim. agora entrando no mercado financeiro, né? Entrou ano passado em Nova York, né? Está seguindo uma carreira que parece que é super legal, ela está Ela é super animada. novinha, né? Quantos anos ela Novinha, tem? 20 anos, 20. E Eu vou ela foi escutar de bicampeã do novo. Ironman no ano passado, né? Tanto do Havaí quanto de St. Sim, George. sim, E ela, sim. e acho que o segundo Ironman do Havaí, ela já estava num banco, me fugiu agora, um bancão americano, X, desses que vocês sonham, né, quando É, vocês são jovens. quando a gente é jovem. E, exato, e ela conseguiu ganhar o Ironman do Havaí na categoria dela, né, já estando trabalhando nesse banco, e aí agora esse ano acho que ela está mais sabático, tendo que se dedicar, né, porque ela é carne nova, né, no banco, né, e está tendo que performar lá. Eu não sei se ela vai competir o Ironman de Florianópolis, ou ela vem fazer alguma prova aqui no Brasil em algum lugar. Mas, enfim, ela tem uma história legal e ela está completamente numa outra fase, né, do que a É sua, o né? Já, contrário, é o contrário. Que legal. exatamente, exato. Só que ela está performando como uma amadora, né? Sim, E foi legal ter conversado com ela, primeiro porque ela tem a idade da minha filha mais velha, praticamente, elas são inclusive conhecidas da mesma turma, mas ela está bem consciente de que, cara, não tem nada a ver ela querer ser uma triatleta profissional se ela está numa carreira, começando uma carreira no mercado financeiro e que, sim. né, a gente sabe que tem muito mais chance de dar certo financeiramente do que uma carreira no triatlon, e ela está conseguindo, estava, né, até o ano passado, conseguindo conciliar a vida de estudante, depois de profissional do mercado financeiro, e a vida de triatleta amadora, morando em Nova York, com todas as dificuldades que se tem para treinar lá, né, que talvez seja até um pouco pior do que São Paulo, eu arrisco dizer. E tem a Patrícia Mendes, né, que ainda não passou pela Sim, Endorfina, que eu estou louco atrás de conseguir um horário para gravar com ela, mas que também trabalha no mercado financeiro e que regula, acho que mais ou menos a sua idade, talvez um pouco super. menos, mas que já passou também por algumas fases dentro do esporte Teve e que agora, acidente, etc. Assim. exato, e que agora está dominando desde o ano passado todas as provas de meia distância e está tendo resultados bons na Ela longa foi lá no distância. banco, eu chamei ela para ir lá contar um pouco, porque Ah, que se tem legal! uma coisa boa da pandemia, Michel, é que agora o equilíbrio entre esse negócio do esporte e da vida profissional é muito mais harmônico,
muito Exato, mais. Antigamente, exato. e a Paty fala isso, e eu me lembro disso, de chegar na terça, quinta-feira no banco, às 8 da manhã, já ter ido para a USP pedalar, e assim, não poder falar muito, sabe? Aham. Deixar isso meio low profile, porque se você tá treinando, você não tá trabalhando. Antes Cara, tinha essa exato. coisa, sabe? É, Hoje em dia é muito diferente. Hoje, pelo é contrário. cultural, né? Cultural, né? Cultural. E eu acho Né? que hoje está mudando isso. Eu acho que hoje, pelo menos lá dentro do Itaú BBA, e eu tenho batido bastante nessa tecla, que é melhor o banco incentivar o esporte, né, seja pelo patrocínio, seja através de parceria com assessorias, do que pagar assim, nada contra os terapeutas, mas acho que são duas coisas que se complementam Exatamente. e que vão trazer Exatamente. benefícios enormes para a longevidade dos seus colaboradores e para a perpetuidade Exatamente. do banco. É. Eu não sei se você sabe, né? Eu trabalhei 15 anos no Grupo Pão de Açúcar exatamente nessa área Sério? de esporte para os funcionários. É. Uhum. Não Depois que sabia. eu tinha sido patrocinado pelo Pão de Açúcar, né? Sim. Aí casei e tudo mais com a minha primeira esposa. Falei, não, agora eu não quero mais fazer triatlo. Eu fui fazer corrida de aventura, Uhum. mas continuei muito envolvido com o Abílio, com o João Paulo Diniz, que era meu amigão e Sim. tal. E de repente surgiu a oportunidade de levar o que já existia aqui em São Paulo, né, através do Abílio principalmente, do João Paulo e da Ana Maria, do clube de funcionários, clube de esporte para funcionários, levar para Fortaleza. E por coincidência eu queria me mudar para Fortaleza e acabei me mudando para Fortaleza para fazer isso. E lá fiquei 10 anos, depois voltei, fiquei mais 5 anos aqui fazendo isso. E isso, a gente está falando de 2001, né? Se não me engano, 2001, que eu me mudei para Fortaleza e o GPA Clube já era, de fato, uma coisa que representava bastante entre as empresas aqui de São Paulo, mas Uhum. ainda era uma coisa que ninguém tinha, era coisa do Abílio, ninguém fazia, ninguém incentivava. Sim. Então, houve muito avanço nesse sentido, mas a gente sabe que ainda não é do jeito que poderia ser nas grandes empresas, principalmente, né? Então, a entrada do Itaú BBA para patrocinar o Ironman, para gente que curte o esporte, acompanha o triatlon desde que praticamente ele começou aqui no Brasil, é muito representativo para a gente, é muito legal. Eu acho que a comunidade de triatletas como um todo celebrou muito isso. E saber que dentro do Itaú, isso também, né, que é uma instituição gigantesca, são quantos? 120, 200 mil funcionários? Não, 120 mil funcionários e isso o Itaú Unibanco, dentro do Itaú BBA, se eu não me engano, 2 ou 3 mil funcionários. Mas, enfim, leva o nome Itaú, né? Então, assim, que bom que acordaram ou prestaram atenção nisso, que conseguiram, né, casar os... Aliás, eu fiz aqui uma anotação, né? Esse querer é poder, que o teu pai já dizia para vocês, ele é muito parecido com a mensagem que o Ironman passa, né? Passa. Que todo mundo pode fazer um Ironman, você não precisa ser um atleta especial, você pode ser uma pessoa comum como você, entre Sim. aspas, né, Uma Manuela? amadora, uma bancária, uma Exato. Hellis bancária. Mas tem muita sinergia com a tua história, né? Assim, eu Sim, não sei se o pessoal do banco sabe disso, se a Kátia sabe disso. Eu acho que a Kátia vai estar ouvindo a nossa conversa, com né? Oi, certeza. Kátia, tudo bem? Que é quem cuida do marketing, né, do Itaú. Mas, enfim, tem muito a ver. Mas que bom que as empresas estão acordando para isso e tá se vencendo e mudando um pouco essa cultura, que a gente sabe que também não é fácil. Né? Sim. Ainda é predominante essa cultura de que, né, você tem que dar tudo para a tua empresa e aí dane-se a tua saúde mental, dane-se a tua saúde física. O que a gente quer é que você te explorar o máximo possível para você gerar os maiores ganhos e depois a gente põe alguém novinho, carne nova, né, no teu lugar. Uma Exato. Júlia Iglesias, coitada, põe você, No lugar da tira Manu. você. E aí ela chega com toda a vontade do mundo e produz até a hora que não der mais. Você sabe que, é óbvio, eu não vou falar aqui pelo banco, mas o Itaú tá muito ligado nisso, sabe, Cara, que Michel? bom, meu, que Tipo, bom. de tentar, de fazer o colaborador ficar bem, sabe? Acho que tá dentro dos novos pilares do banco, e o esporte caiu como uma luva aqui. Eu Que acabei bom. entrando nesse negócio sem querer, vou te confessar, porque eu vi lá a Kátia, ai meu Deus, preciso entender da comunidade de triatleta. Eu falei, olha, eu posso ajudar, eu nem sou do marketing, né? Sou da área comercial. Aham, exato, Mas, falei, tá bom, eu te ajudo. E quando eu vi, já tava dentro. Quando eu vi, tava no Ironman de Floripa, lá fazendo vídeo. Todos os meus clientes me mandando mensagem, alguns clientes fazendo a prova, que é outra coisa que surpreendeu dentro do patrocínio. Vários clientes, CEOs, CFOs, diretores das companhias que a gente atende
também fazem. Então, legal demais. legal demais. Eu acho que casou como uma luva o que tem em comum entre as duas marcas, sabe? Eu não tenho dúvida da similaridade e da cabeça que tem por dentro de um atleta e da cabeça que tem por dentro de um profissional que trabalha no Itaú BBA. Que legal, que bacana. Para a gente terminar, né? Eu não vou poder deixar de fazer essa pergunta, eu faço para todo mundo que passa por aqui, que trabalha no mercado financeiro. Qual o melhor investimento que você fez? O melhor investimento? A minha bike. Vai competir com o meu paraquedas, você sabe, né? Porque meu paraquedas eu comprei, o dólar era 2. Cara, paraquedas é caro assim, é mesmo? Cara, é 10 mil dólares. Não é igual a bike. A bike é mais cara. Caraca, eu não sabia. Preciso gravar com o Ricardinho Soares, porque a gente vai abordar a fundo. Você tem que falar muito com ele, porque ele faz muito pastrana, paraquedismo, experiências e tal. E ele ganha as provas, não é tipo esforçado igual eu, não. Ele ganha. Ele não tá lá para brincadeira. Não, ele não. E agora uma pergunta que foge aí desse âmbito, mas também é pessoal, né? Cara, você tem algum ritual? De onde que você tira essa energia, essa motivação, essa pele que tá toda assim rejuvenescida, hidratada e tal? É suco de beterraba? O que é, assim? É energético? O que é que te dá essa motivação para levar essa vida bacana que, né? É claro que você não tem uma vida perfeita, ninguém tem. Mas, cara, assim, nessas quase 2 horas de conversa, dá para perceber que você está satisfeita, que tua vida é legal e que você está conseguindo atingir o que você quer. Então, assim, qual é o segredo? Assim, conte aqui pra gente, ninguém está ouvindo, né? Só eu e a Rafaela. E de onde que vem isso? O que você toma? O que você faz para ser assim? Michel, eu acho que eu nasci assim, na verdade. Eu tenho que me policiar do outro lado. Você sabe que depois da pane, eu tenho feito um ritual que é ficar 10 minutos quieta sem fazer nada. Uau, legal. Que é justamente para me conectar com o que eu quero. Já uma espécie de mindfulness, de meditação, alguma coisa assim, de reconexão. Porque por mais que na corrida, na corrida eu tô focada na corrida, eu não sou igual muitos atletas, muitos amadores, na corrida é o meu momento que eu penso. Eu penso na corrida. Eu tô pedalando, eu penso no pedal. Eu não consigo esse negócio de, vou esparecer. Não, então por isso que ao longo dos últimos meses eu coloquei na minha rotina ficar 10 minutos quieta. E é muito bom. De manhã eu faço isso. Pronto, tá aí o segredo. Nascer com isso, infelizmente, né? A gente já tá aqui, já tá nascido, talvez não tenha esse privilégio, mas quem sabe esses 10 minutos de reconexão. Mas eu sempre fui muito animada, assim, não tenho muito tempo ruim, não, assim. Tento olhar a vida de uma maneira leve e tentar olhar do lado bom, né, Michel? Senão, se a gente ficar olhando do lado ruim, só vai... Cara, não ajuda muito. E é impressionante. E a cabeça comanda, então eu tento fazer dessa forma. Mesmo quando a gente tá numa enrascada lá no banco, e várias vezes a gente tá, todos os dias. Uma enrascada no paraquedas, enroscado. Ou no paraquedas, enroscado. É isso aí. Qual o melhor conselho que você já recebeu, assim? Tipo, que você vira e mexe, lembra, e por quê? E se você lembra, quem foi que te deu? São vários, né, Michel? Acho que ao longo da vida, acho que meu pai com certeza é uma pessoa que influencia muito na minha vida até hoje. Mesmo se você perguntar, não falo com ele todo dia, não. Pelo contrário, falo uma vez a cada 15 dias e olha lá. Para desespero dele, viu? Porque eu tenho uma filha de 23, eu sei o que é isso. Fale com seu pai a cada 15 dias, por favor. Não, por WhatsApp a gente fala, mas falar, a gente não fala. Mas para quem tem mais de 50, o WhatsApp é um saco. Fica lá, typing. E acho que assim, um pouco do meu pai, eu tive um chefe que foi super importante na minha vida, que é o Edson, que foi no começo da minha carreira, que ele me dava autonomia e sempre me ensinou a sonhar muito, sabe? Manu, ele acreditava que ia ser presidente do Bradesco. Acho que ele acredita até agora. Eu não vou ser, mas ele tinha certeza que eu seria. Então, acho que um pouco disso. Agora Querer também, é poder, hein? Querer é poder. Agora também estou
rodeada de pessoas que também acreditam muito na energia e o quanto você se dedica a algum propósito e o quanto você é capaz de fazer isso acontecer. As pessoas que trabalham comigo, Trevisan, Rodrigo, o pessoal lá do banco, todo mundo muito determinado, e aí a régua fica alta, né? Então, você acaba sendo contaminado para querer mais no sentido bom, e não é um sentido de ganância, pelo contrário, é um sentido de ficar bem. Você ouviu o episódio com o Eduardo Akira? Não. Faz tempo? É legal. Não, faz pouco tempo. Não vou me recordar aqui agora, mas deve fazer uns 4, 5 episódios por aí, 6 episódios, 2 meses no máximo, que é também do mercado financeiro da Aquavero, né? Que é sim, um fundo, é um fundo. Exato. Um fundo... E ele foi triatleta, ele agora adora mergulhar, por coincidência também, como você foi triatleta profissional desde molequinho, começou acho que com 13, 12 anos, não me recordo, com 11 anos, sei lá. E ele tem umas mensagens bem legais, assim, uma visão bem legal de quem também já está perto, acho que dos 50, também, se eu não me engano, sobre essa questão, né, do mercado financeiro, dessa roda viva que é e tal. Então, é um podcast que foi muito, eu acho que foi muito elucidativo para quem trabalha, né, ouvir experiências com isso. Para mim foi super legal, porque eu conheço ele desde garotinho, mas é um podcast que vale a pena ouvir. Você falando disso aqui agora, me lembrei dele. Agora... Bom, eu queria falar, né? Eu queria ouvir um pouco de você a respeito de o que você aprendeu sobre quando é a melhor hora para encerrar uma relação, né? Se é fuga ou estabelecimento de limites e tal, que eu sei que na tua playlist do Spotify tem um podcast que fala disso. Né? Tem mesmo! Mas não vai dar tempo, né? A gente já está aqui no limite que eu me comprometi contigo aí de quase 2 horas de conversa. A gente deixa isso para uma outra oportunidade quando você voltar aqui. Queria falar também um pouco de Golden Retriever. Você tem 3, é isso? Eu tenho 2. Aqui tem uma que eu pegava, que me amava e ela queria ficar comigo. O pessoal lá em Boituva fala que eu sou encantadora de cachorros. Os cachorros ficam tudo do meu lado, assim. E eu gosto muito de animal, gosto muito. Tenho 2 Goldens, o Bartô e a Matilda, super famosos. Que legal. Todo mundo no mercado financeiro sabe. Mas você é igual o Arthur Guerra, que conversa com o dele, que chama Frank. Você conversa também com os seus? O Bartô só falta falar, assim. Pergunto que legal, o que eu faço aqui, quanto você acha que eu devo cobrar desse cliente? O Bartô responde. Ai, cara, quando o Arthur Guerra me disse que conversava com o Frank, cara, e esse nome Frank, eu falei, tinha que ser um psiquiatra mesmo. Mas, enfim, Manu, para quem curtiu a nossa conversa, curtiu você, quer interagir, quer te conhecer, o teu Instagram é aberto? Eu não me recordo. É aberto, Manuela Carmona, eu acho assim... Trabalho no Itaú, acho que qualquer coisa com relação ao banco eu também estou aqui para ajudar, a gente quer os clientes bem atendidos, então podem me procurar também, que se eu não souber resolver, eu arrumo quem resolva. Com relação ao Itaú BBA Ironman Brasil também, então nossos clientes, né, todos os ouvintes que de alguma forma assim, interagem com o Itaú BBA e o Ironman também podem me contactar, porque será um prazer acompanhar vocês na prova, ver se consegue fazer algum tipo de conteúdo, e eu posso ajudar nisso. E é isso, Michel. Gente, que bom. Gostei muito, viu, Michel? Que bom, cara, eu também adorei. Fazer essa retrospectiva. A gente não faz muito isso na vida, né? Não. Momentos oportunos. Você pegou um pouquinho disso, né? Acho que lá em Buritama, a gente ficava horas no telefone conversando com amiga, um não amigo, um namorado, um parente, né? Hoje em dia a gente não tem mais. E eu, sem querer, acabei resgatando isso aqui através do Endorfina, porque eu arrisco dizer que a última vez que você ficou 2 horas com alguém conversando, deve fazer muito tempo. Muito né? tempo. Então por isso que também me dá bastante prazer e espero que tenha sido legal para você tanto quanto foi para mim. Como eu te disse no começo, eu acho que foi uma história, seria uma história legal, como foi aqui de fato se mostrou. Obrigado então por toda a paciência e atenção. Michel. Foi um prazer, Manu. Obrigada, conta aqui comigo, tá bom? Legal, obrigado. Um beijo grande. Outro, tchau. Tchau. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.